Fala, rapaziada, que segue o Planeta Caminhão. Muito prazer aí ter a companhia, né, do amigo, da amiga. Hoje, mais um Planeta Cast. E é um Planeta Cast que eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque eu pessoalmente queria muito que esse Planeta Cast acontecesse. Na verdade, hoje a gente tem aqui, não estamos recebendo um amigo, nós estamos tendo um privilégio de receber uma pessoa muito especial, com certeza você conhece, que é o senhor João Moita. Como é que Opa, vai, seu e Moita? aí? Tudo bem, não? Tudo bem, beleza? Maravilha, que bom te Então, receber aqui, ó. o maior prazer é todo meu, né? Falar de caminhão é comigo, né? Que eu deito e levanto sonhando com caminhão, né? É Sempre, verdade, né? né, Desde senhor? criança, né? Quem não gosta de caminhão, né? Quem não gosta, né? É Quem verdade, não né? gosta, né? Você vê qualquer criança, quando você tem 5, 6 anos, o pai compra ou uma bola, né? Ou um carrinho para ele brincar, né? Lá na lama. E isso foi minha vida, né? É. Você, aí já vem a primeira pergunta, né? A primeira curiosidade, que é em que momento da vida que o senhor percebeu que fala, nossa senhora, eu gosto disso. Eu vou viver do caminhão, é isso que eu gosto. Olha, eu vou falar um negócio. Foi desde criança mesmo, É né? mesmo? Porque no fundo de casa, né? Meu pai tinha um terreno, eu nasci em São Caetano, né? São Nasci criança em São Caetano. Caetano. Então, no fundo, era terrão, né? E nesse terrão a gente enfiava um cabo de vassoura e 2 pedaleiras, pregava uma tampa da mãe na coisa e ficava lá, ó, ficava até com o beiço inchado de tanto imitar caminhão, né? E tem muita coisa muito interessante, né? Vinha, porque estava surgindo muitas casas naquela época, e vinha muitos caminhões de tijolo descarregar. E a Certo. gente, moleque, ô tio, deixa de ajudar a descarregar aí, você me leva só para dar uma volta em cima do caminhão. Você vê que. Olha só. Então, eu gostava, né? Aquele Chevrolet, aquele. Mas Que na época quantos não. anos aí o senhor tinha, mais ou Ah, menos? tinha 7, 8 anos de Ah, bem idade. menino Não, mesmo. era molecão, sempre, né? Trabalhando, né? E meu pai era motorista da prefeitura, então ele vinha almoçar todo dia, cara. Mas de caminhão ou de De carro? caminhão ele De via, né? Que ele caminhão. fazia, que trabalhava acho que era na água e esgoto, fazer cavalete, essas coisas, né? Ah, E é em 58 que ele vinha num caminhão interessante, que era um Mercedes, que tem aquele farolzão na frente assim, e eu sentava ali naquele farol e ficava brincando de caminhão. Então, olha, foi a vida toda assim, né? Mas aprender a dirigir mesmo com 16 anos, 17, né? Meu pai tinha uma Kombi também lá, e carro antigo também, né? A gente sempre fuçava nesses carros. Mas um dia tinha um caminhão encalhado, né? E sabe, fica aquele trilho e ficou levantado. sei, sei. E patinava, Calçou. não é? O cara falou: "Ó, fica tomando conta aí que nós vamos atrás de um outro caminhão para puxar nós aí e tal." Eu falei, beleza. Quando ele saiu, montei lá dentro, e deu partida e engata, mas. E o caminhão não saiu do lugar, né? Só patinava, né? Então aí vai pegando gosto, né? Mas qual que era esse? Qual que era assim? Aquele Chevrolet Brasil, né? Que Chega- você dava a partida embaixo, assim, né? Não tinha o acelerador, do lado tinha a partida que você dava. Que maravilha. Era Mas interessante. foi o primeiro caminhão que o senhor sentou no volante, foi esse, É, não? o primeiro caminhão que eu sentei, mas não fingi que dirigia, né? Não Não, dirigi. dirigiu, só não. Mas dirigir foi o Perks, né? É mesmo? Um Percão que ele. Nossa. Mas aí chegou aos 18 anos, já. Não, já tinha carta, tirei a carta, porque eu trabalhava num depósito de material de construção e de ajudante, né? Mas o cara sempre deixava eu dirigir e fui aprendendo, né? Isso que foi legal, né? Ah, Aí legal. fui aprendendo e tal, né? Em 69, né? Aí surgiu o Chevrolet 5 marchas, caixa seca, né? Aquele era duro para trocar marcha. Não, aquele é. Porque não dá um tempo igual o do diesel, né? O do diesel é melhor, né? Para dar o tempo. O gasolina é difícil para ganhar. Aquele é. Mas o primeiro caminhão que o senhor guiou, assim, guiar mesmo agora, tô habilitado, vou ver, vou dirigir caminhão. Foi esse mesmo? Foi o Chevrolet diesel, que era o Ah, Percão, né? Na época, um 69, né? olha só. É um 69. Aí já tinha carta, né? Aí eu. Mas você vai fazer o quê? Era distribuição de material de construção, é Isso, isso? distribuição. Aí depois ele comprou esse Chevrolet gasolina, né? Aí foi melhorando. Aí ele comprou um verdinho, né? Caçamba, né? E esse caçamba eu vim trabalhar com ele na época fazendo a imigrante. Você vê, eu ajudei a fazer a imigrante. Ah, é Tinha um mesmo? corte de pedra que fazia lá no final, onde acaba a serra.
Ah, Ali cortaram ali perto, ficamos quase 2, 3 meses, só tirando pedra dali e levava lá embaixo, que não podia, não tinha onde jogar. Não passa um riozinho lá embaixo. Descia e levava lá embaixo, descarregar e voltar. Era dia e noite. com caçamba. Caçamba. E era como é que era? Então Estrada chegou lá, ruim. o Percão. Estrada ruim, não. Ah, claro, todo. Não, ali era Estrada de obra mesmo. de obra, né? Aí de noite, umas 2, 3 horas da manhã, deu vontade de tomar, tinha uma biquinha, né? E era na subida. Puxei o freio de mão, né? E tá lá o farol iluminando e eu tô tomando água, mas o farol tá sumindo. Cara, meu, o caminhão não tava soltando o freio pra correr atrás dele. Nossa, quando eu peguei ele, tava quase caindo no buraco. Nossa, que desespero. E a tremedeira na perna. Você tá... Então, é a história que você... Né? E foi indo. Isso aí tem... Se nós vamos começar a contar a história aqui... Né? Mas parece que nós estamos aqui, né, seu Moita? Aí vai evoluindo, né? Aí vai evoluindo, né? Aí comecei a puxar adubo, né? Adubo era a semana inteirinha sem dormir, né? Nossa, hein? Era, eu e meu irmão, nós disputava quem descia mais rápido a enxerga. Não é mentira, não. Nós levava 7 minutos para descer com o caminhão vazio, né? Vazio. Era acelerar, porque não tinha ninguém, né? Nessa época. Era outra Hoje em dia época, você não. Né? Hoje em dia é super cheio, é verdade. Aí chega, pega a fila lá para carregar. E adubo era. Era qual caminhão nessa época? Aí era 11, 13, né? Eu já tava na Mercedes, já tava no Mercedes. Era mais ou menos 73, 74, né? Aí depois daquilo, acabou o adubo, eu peguei um caçambinha, 11, 13, né? Que esse já era meu dos sócios com o japonês lá. Fui trabalhar na rodovia do Aço. A estrada do ferro, né? Ferrovia que estava fazendo em Minas, né? Aí eu puxava terra, areia, né? Para construir a ferrovia do Aço, na época. Lá em São João del Rei que eu ficava. São João del Rei. Ia buscar areia longe, que era em Tiradentes, que ia buscar areia no rio. Você entrava dentro do rio, carregava aquela cascalho, aquelas coisas para trazer. E tinha uma subida, você pegava mais ou menos umas 10, 12 primeiras. Imagina, primeira, descia. E os caminhões de lá, que era tudo de Lafayette, aqueles caras tudo de lá, que era aquela redondeza, era acostumado a trabalhar naquela morraiada, né? Então, que eles tinham um tambor de 200 litros atrás na caçamba ali, entre a gabina e a caçamba, 200 litros de água. E cada panela tinha um caninho que ele abria a torneirinha e jogava água para não esquentar o freio. Não esquentar o freio na torneira. Você vê, naquela época, em 70 e pouco, né? E o meu caminhão não tinha. E quando eu vinha para descarregar, tinha que atravessar um rio e descarregar do outro lado. E o rio não tinha ponte. Você atravessava por dentro dele, mais ou menos o que eu tinha uns 10 metros o rio, ou mais. Não, até mais, né? Uns 15 metros o rio. E você mergulhava dentro e escutava só a panela. Que ele trincava tudo, né? Trinca tudo, é verdade. Eles não, porque eles vinham jogando água, chegava fresquinho, né? Entendi. Mas não era para aquilo que eles tinham água, para esfriar nas descidas, né? Porque eles puxavam muito minério, né? E no minério precisa, né? Não tem um freio motor bom na época, né? Hoje em dia não. Hoje em dia você tem uns freio motor aí. Depois eu vou te contar a história descer na serra ainda, como é que é. Mas esse caminhão o senhor tinha de sócio. Era de sócio com o japonês. Depois... Então, assim, só para lembrar, porque o senhor estava em matéria de construção, e aí chegou um momento que decidiu falar, eu vou ter o meu próprio caminhão, foi isso? Isso. Não, eu com esse caminhão do depósito também, ele foi trabalhar na Imigrante. Aí esse japonês, que eu era sócio dele, que contratava. Mas ele via que eu dava muita viagem, ele propôs um negócio comigo, né? Para ficar com o caminhão dele. Entendi. Então foi aí que começou a ter o próprio caminhão. Isso, Aí no final, depois eu devolvi para ele, que eu comecei a trabalhar com a carreta, e sabe como é que é o motorista, né? Dispensei o caminhão para poder trabalhar com 111, você vê aqui. Olha só. Aí eu fui dar minha primeira ré que eu dei na vida. Hoje é só prédio que tem ali, né? Que era a fábrica de adubo IAP ali em Santa Terezinha. Santo André ali, tem aqueles prédios. Minhas filhas até tem um consultório lá hoje, né? Olha que legal. Eu conto a história para ela, né? Porque ali embaixo ficava 100, 200 caminhões para carregar ali. Caramba. Você conhece o final da Laios, né? Eu conheço, sei então, onde o final dali, debaixo do viaduto ali, sei. Não tinha um viaduto, né? Era a porteira ali, né? Ali tinha 100, 200 caminhões para carregar adubo ali. Caramba. E aí, lá no fundo, para descarregar adubo, eu fui dar uma ré lá. Puta, é duro, hein?
Mas aprende, né? Não tem Aprende, né? jeito. Aprende. Vira pra cá, correr pra lá. Nossa senhora, e o caminhão era difícil Era um de guiar, né? 111S, 10 marchas, né? Aquele 10 marchas, né? Que Já chegou- dirigia aquele espingardinha também, mas esse que eu aprendi foi um Já era 10 turbo, marchas. né? Já era turbo, era É. direção mecânica Aí a ainda turma. não? Direção Hoje- mecânica, não. Aí era, não, 611 era. Mas já trabalhei com um caminhão mais ruim que esse, mas eu estou contando isso aí. E, e ele era 10 marchas, né? 5, puxa o botão, mais 5, né? Se tornava 10 marchas, né? E antes disso eu trabalhei com 110, já esqueci de falar, né? Mas o 110, que eu não estou lembrando o que eu. Deve não ter trabalhado muito com ele, eu trabalhei mais com o Entendi. 111. Mas era para ir para longe ou era para perto? Eu ia até Cajati, carregava adubo, levava em Cajati, É. em Cajati, A cabininha, não era? cabininha, né? Cabininha. Certo. Ia até Cajati, subia a serra e tal, por aí. Mas depois, em 76, mais ou menos, aí comecei a viajar mais com 110, né? Era o 110, porque a firma tinha 111, Uhum. tinha 140, mas quem entra novo não Não, vai pegar o mais mais ruim, né? simplesinho, né? Não, né? É isso aí, né? Então, aí Até já, hoje, né? aí já viajava bem, né? Eu levava aqueles tubos da COFAP, né? Então, onde tinha obra da Petrobras, você ia levar, ia para Salvador, Sergipe, né? Onde tinha obra da Petrobras, você levava, no interior de São Paulo, né? E aí viajava bem. Mas e foi surgindo, né? Isso aí Mas como é que eram as estradas naquele tempo? Eram muito diferentes? Das claro, você pegava em Anhanguera, ponta a ponta, era pista simples. pistas assim. Era pista simples, só descidão e subidona, não tinha terceira faixa, não tinha nada, e os caminhões mais lentos naquela época, né? É verdade. Não tinha caminhão para competir. Então, o que segurava mais naquela época nas estradas, amarrava, mas era cegonheiro, né? Que o cegonheiro era 11, 13, né? 15, 13. Não é igual hoje que ele tem aqueles caminhões potentes, que né? É isso aí. E naquela época, então, quando você via um cegonheiro, tremia até as pernas para passar ele, que não dava, né? Que ele chegar na subida, mas... E aí agora era pista simples. Não tinha Castelo Branco, não tinha Bandeirante, né? A Castelo Branco, quando eu andei nele, acho que foi em 75, né? Mais ou menos. 75, 76, né? Que foi inaugurada, né? Eu nasci em 75, na verdade, né? Caramba, meu, ouça, João. Caramba. Então, Então tá, eu não sabia dessa curiosidade. então, aí Foi quando eu fui inaugurada? andar 4 pistas, né? Quando eu peguei 4 pistas, que eu ia trabalhar em Piraju, se eu não me engano, ia fazer uma barragem lá, e eu fui com esse 11 e 13. Aí eu peguei 4 pistas, que ia até Avaré. Fala, mas pra que fazer isso aqui? 4 pistas, meu? Nossa, esses caras são loucos, né? Mas não é, né? Hoje em dia tá faltando, né? Hoje em dia tá faltando, é verdade, né? Pô, É verdade. eu não cheguei a pegar a Dutra pista simples, né? Mas por pouco tempo, que estava mexendo já, né? Mas não peguei. E a Estrada Velha de Santos, mas tinha o meu tio, que ele cansou de descer com carreta na Estrada Velha de Na Santos. Estrada Velha. Com Fermezão, que naquela época era Fenemê, mas não era carreta, era Romeu e Julieta, né? O tanque, né? Era entendi. mais Romeu e Julieta no tanque, Fenemê. Entendi. Ele Porque na descia época era muito Fenemê e Scania, né? o Fenemê Scania, Mercedes era um 11 13. É, Não tinha melhor que esse. sim. O 1519 veio surgir lá depois de 76, 77 para cima, né? Aham. Aí em 80 veio o 1924. Não, mas eu fico pensando, porque aquela Estrada Velha hoje, né, que virou turística, né, a Estrada Velha, né? Subia por ali, o caminhão conseguia subir por Subia, ali, não tinha com aquelas jeito. curvas, com tudo. Mas também tinha muito acidente, não tinha ou não? Olha, não, porque tinha que descer devagar, né? Não tem jeito de correr ali. Então é difícil acidente, né? Os caras eram mais conscientes, né? Descia na marcha, segurando. Não tinha um freio motor. Esses detalhes, até não entrei nunca com meu tio, né? Negócio de freio motor, como descia, né? O que eu entendo hoje, eu não sabia perguntar para ele na época, né? Entendi. Mas eu tinha curiosidade até de saber como é que esses caras faziam para descer sem um freio motor a serra. Então. Porque hoje em dia não, hoje em dia você desce sem precisar de freio, né? Mas você já desceu serra assim, pesadão mesmo, dos caminhões antigos, lá atrás, que chegou a faltar freio? ou não? Ah, porra, se eu te falar, você não acredita, mas aí é ser meio cabação, né? Meio nó cego, né? Ah, com o mas dedo, né? ué,
Pô, eu descia a serra com 11 e 13, do meio para baixo, começava a ficar duro o freio, né? Você pisar com os dois pés, assim, descia em segundo e com os dois pés. Que não parava, né? Que 120 graus não tem mais eficiente. Aquela fumaça e fumaceiro cobria lá atrás, aí você tá quase no final e você soltava e ia embora. Mas, mas você veja bem, eu gastava, sabe em quanto? Era uma hora e meia, quase 2 horas para descer a serra. Tá brincando? É, o mesmo tanto que você... Mas o quê? Com trucado? É, com trocado, 12 mil quilos, mais ou menos. Tá brincando? É. Antigamente, o tanto que você gastava para subir era para descer. Porque você põe uma segundinha e ia na manha, né? Porque o freio Mas tinha que segura. usar. A loninha desse tamanho, né? E esquentava fácil. Não tinha um freio motor bom. Nada. Aí tinha que. Nossa senhora, hein? Aí vai pilotando, né? Cheguei a ter um cara chata também, né? Um 64, né? Um Mercedes. É mesmo? Fazia entrega na cidade. E quando chegava de sexta-feira, o homem dava uma viagem para o interior mais longe. Nós fazíamos muito Boituva, aquela cidadinha Itu, né? Aquela cidadinha para lá. E descia aquela serrinha de Sorocaba. Não é tão longa, né? Mas. E o cara chato, nós largava na banguela ali e ele tremia tudo, né? Tremia e embaixo da alavanca tem uma coisa que você aperta para segurar a alavanca. E ela soltava. E aí eu puxei ela, fiz ficar na mão, ajudando a ficar doido. Não tem mais nada, segura aí, manda aí. Pá. Você vê as loucuras, né? Sabe onde ia parar? Passava o guarda lá e ia parar com ela lá em cima na entrada de Sorocaba. Nossa senhora. Aí engatava de novo a alavanca ali embaixo. O senhor já viu o Fenemê, não? Já. Já? O Fenemê, eu gostava do barulho dele, né? Gostava mais aquele o Fenemê de 6 marchas, né? Que eu não me lembro se era, não era Fiat, era Fenemê ainda. Que é o 210. Sim. Fenemê 210. Mas o D11 era uma delícia. Você segurar aqui assim no volante e puxar a marcha. O legal mesmo é você sair de primeira reduzida e pôr segunda simples, né? Assim você trocar, você variava, porque era 4 marchas, né? E aquela reduzida, reduzida, mas era outra marcha, né? Imaginar hoje que tinha que tirar as duas mãos do volante para trocar marcha. Você É uma segurava loucura, aqui, né? mas o volante era muito levinho, né, dele. Andando, né? Andando, Não, ele era bem um hidráulico bom. É mesmo? Era bom. Aí você andava, que eu andava muito na Presidente Wilson com ele, né? E era paralelepípedo, né? E aquele. Você ia lá no capô dele e voltar de novo aqui. Pulava pra caramba. Nossa, Cara. hoje em dia. Não, é brincadeira. A minha perna, se você pegar a minha perna aqui, não tem um cabelo do lado direito. De dirigir esses caminhões, né? Que esquenta muito. 1519 não dá para dirigir descalço. É o 1519, não dá. Não, a né? turbina era tudo ali do seu lado. Do lado direito do seu pé. A canela ficava até brilha hoje. Se eu barreguei a calça, tem até brilha. Esquentava. E descalço não dá para você não pisa no assoalho com ele. Caramba. Olha só. E não tinha ar-condicionado na época. É verdade, né? Mas aí foi indo, foi evoluindo, né? E o 1519, Hoje- ele era difícil. A caixa também, né? Não, Não era para qualquer não, um, né? Era- Trocar marcha. Você tinha que trocar ele sem usar a embreagem. Você puxa a marcha, pisa no freio motor, ele corta o giro, você puxa, mas entra com a beleza. É igual os modernos hoje. Sabe que os modernos hoje, a caixa é seca, né? Não tem anel sincronizador. Sim, E ele usa o freio motor para trocar as marchas. entendi. Isso que os motoristas precisavam saber também. Tem hora que ele não está trocando as marchas legal, pode ver que talvez o freio motor não está funcionando dele. Entendeu? Então, na época, você saía com o 1519 na primeira. E a segunda era em cima. A primeira e a segunda era em cima. Puxava para pôr a segunda, jogava em ponto morto e pisando no freio motor. E ela até chupa. Não arranha nem nada, então beleza, não estraga o carro. Mas assim, seu Moita, qual que é o caminhão que o senhor dirigiu até hoje que falou assim, nossa senhora, é o caminhão... Pode falar aqui pra nós, né? O caminhão mais difícil de guiar, o caminhão que mais me deu trabalho na minha vida foi aquele caminhão daquele modelo. Era o Percão. Muito... Vou te contar a história que eu ia namorar com ele. Porque na época eu ia namorar com ele. E tava namorando, cada
meia hora, uma hora nesse tempo do frio, tinha que deixar de namorar. Eu falo, pera aí, vou dar uma ligadinha no carro. Né? Ia lá, ligava ele e tal, voltava de novo, porque senão ele não pegava. E um dia eu esqueci. Aí eu precisava ir embora, né? De todo jeito, né? E aí põe minha sogra para empurrar, meu cunhado, empurra. E ele, para funcionar, ele era viciado no éter, né? Você põe um pouquinho de éter no coisa, pega na hora. Um dia, quando acabou, você pega um jornal também, põe em cima lá da demissão, né? Põe fogo, dá partida e sai lá no escapamento do jornal pegando fogo. É legal, essas coisas. Você não vai no frio, que ele era enjoado, né? No frio. Não, mas tinha uma entrada de ar também que não precisava frio, não. Qualquer coisa ele dava entrada de ar. Nossa, e para tirar era foda. Aí você tem que soltar todos os licos, né? E dando partida e ele saindo umas borbulhas por ali. Sim, Era 4 ou 6 bicos, não me lembro. Você tem que soltar todos os bicos. Aí solta os bicos, vai dando partida, aí você vai vendo as bolhas saindo, aí você fecha. Aí vai. Mas o cara não. E bombando, né? E bombando, bomba na bombinha. Não, não, a bombinha era aquela bombinha de borrachinha assim. Do Mercedes não, era aquela outro tipo. Sei. Sejam, tem história, ó. Você falou que nasceu em 76. 75. Ixi, já estava dirigindo há 6, 7 anos. Olha só aí. Mas naquela época era muito diferente ser motorista, né? Era mais raiz, né? Hoje em dia. E tinha que conhecer da mecânica, tinha né? Que conhecer. Você tem que levar sempre sua caixinha de ferramenta, né? E era fácil de se mexer, né? Não era tão difícil, né? Um parafuso que não quebra, o caminhão, você vai ajudar os outros, a levar um cano de bico que estourava muito, né? Você tem que levar, sempre umas pecinhas você tinha que levar no carro. Mesmo sendo um novo caminhão. Porque não tinha uma tecnologia igual tem hoje, né? Uhum. Porque lá você tinha que levar um rolinho de arame, né? Um alicate. Você tem que sempre levar umas coisinhas, né? Senão você tá na rua. E era meio que todo mundo tinha que fazer isso, né? E tem outra, e você tinha que ter aquele tarimbo. Uma vez eu estava num posto, né? E o caminhão do cara não pegava. E precisava dar uma chupeta. Falei, vamos lá, te ajudo. Só que eu não tenho, eu falei, não tenho o cabo para dar chupeta. O cara, porra, mas caramba, daqui. Aí um cara falou, tem um arame aqui, um fio de cobre. Ele falou, mas só tem um. Aí eu falei, pô, só tem um, não, tem que ter dois, né? O terra e o outro. Aí o cara falou, não, o terra é mais fácil. Aí eu falei, mas como? Ele falou, dá uma alavanca de trocar pneu aí. Aí eu dei a alavanca para ele, põe na roda da frente assim, um lado e do outro. Ligou o caminhão e prensou as duas. Aí fez o terra, e ele só fez o... Falei, pô, olha aqui. Olha Você entendeu, né? Eu entendi. Aí fez o terra nas duas rodas, do meu caminhão e no dele. Olha só. Prensou no volante, né? Aí fez o terra e outro. Isso é interessante, essas coisas. Olha que interessante. E tinha muito essa coisa também de um ajudar o outro na época, né? Com certeza, né? Se vê dificuldade assim... Aí tem outra, né? Você tem que ter também o seu protetor, o seu anjo da guarda, né? Para te ajudar, que isso é muito importante, né? Uma vez eu estava puxando areia, puxei muita areia também, né? Quando não tinha balança na Dutra. E furava muito pneu. Porque você leva aquelas carbunas, né? Para carregar 4 metros, você trazia 8, 10 metros, né? Num caminhão toco. O trucado era 20 metros. Com areia moída dá 35, 36 mil quilos. Mas essa história que eu vou contar é do toquinho, do 11, 13. Aí furou o pneu. Ali perto de Arujá, mais ou menos. Aí eu encostei no acostamento. Ainda bem que foi do lado direito. Truquei, tirei o step, porque o step é fácil de tirar, né? Coloquei, que fica atrás da caçamba ali. Troquei o step e papou aquele step em cima depois. Era umas 6h30, 6 horas da tarde. Ninguém para, né? Que era uma decidona. E ninguém para te ajudar. E o step ali. E como é que faz? Como é que faz? Se tivesse vazio o caminhão, tudo bem, eu ponhava o cabo ali, coisa, e erguia a caçamba, né? Ele leva até em cima, né? Sim. Mas estava carregado de areia, né? Não dava. Como é que faz? Você juntei no pneu assim e fiquei me concentrando, né? Pedindo para Deus, né? Não sei que jeito foi, quando eu vi estava amarrado o pneu lá, roda. Como assim? Sei lá, eu peguei, levei e fui lá, não vi quem me ajudou. É o que eu falo para você, o anjo da guarda sempre tem que estar junto, né? Olha só, seu Moita, que interessante.
E o senhor contou uma história também, né? Uma história de uma viagem para Porto Velho. Não tinha uma história? Então, essa aí também é. Mas isso foi na época da Mercedes, né? Que eu fazia Ah, tá. demonstração, né? E talvez não chegue lá ainda, né? Ou você quer que conta? Ou você Não, quer... vamos contar, porque a história. Essa foi boa. Então, o cara, saí para viajar com ele, nós saímos de uma cidade lá perto de Foz do Iguaçu, não me lembro o nome agora, carregado com farinha de trigo, lá para Porto Velho. É uma viagem, né? É uma viagem É longa. uma viagem longa. E o motorista levava uma Bíblia dele, né? A garrafa de chimarrão, né? E uma garrafa de café. Todo dia de manhã ele fazia água quente pro chimarrão dele e uma garrafa de café para mim. Ele tomava o chimarrão e eu o café e batendo papo, porque a gente, quando viaja assim, ele conta a história da vida dele, eu conto a minha, a gente chora, dá risada. É muito tempo junto, né? E cada curva que tinha, aquelas cruzinhas, aqui foi um acidente com um amigo meu na viagem passada, né, que bateu aqui, morreu. Ele me contou umas 10 histórias durante essa viagem de acidente que dava na pista os amigos dele. Sabe, sempre tem aquelas cruzinhas, né? Aquelas cruzinhas. Sim. Aí eu falei para ele, ó, então presta atenção, quando nós voltar, você pergunta para mim que eu tenho uma conversa com você, te falar dessa viagem. Pô, seu Moita, conta agora. Eu falei, não, quando voltar eu te falo. Aí foi em Porto Velho, daquela viagem, voltando, fizemos uma média boa também, tudo foi tranquilo, sossegado. Quando ele voltou, ele encontrou a esposa dele, com uma criancinha nova que estava e tal. Aí ele interessou, seu Moita, conta aquela história que o senhor queria falar para mim. Então, nós fizemos essa viagem. Você viu algum acidente? Falou, não vi. Então, é meu anjo da guarda. Eu viajo, tenho 50 e poucos anos de profissão, dificilmente vejo acidente. Ele falou, pô, é verdade, senhor Moito, eu não vi acidente. E sempre quando eu viajo para lá, 2, 3 acidentes que eu vejo, ou até mais. Então, por isso que eu falo para você, Sérgio, a gente tem que estar com... Sempre é bom sair, né? Com sair, fazer sua oração, né? Para todo lado, que é... Sempre. Não é verdade? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, Deus põe a mão com você e vai te guiar. Que tem coisas feias por aí. Hoje em dia tá pior ainda. Tá, né, seu Moita? Que hoje tá duro a coisa, né? Os caminhões estão muito violentos, estão correndo muito. Corre mais que automóvel, né? Então você tem que dar mais treinamento, né? Para esses motoristas, porque o caminhão é muito tecnologia, né? Então precisa. Faz parte da coisa. Né? É verdade. Mas a gente estava falando então da areia, né? Transportava areia na Dutra. Na Dutra. Né? Trazia, pesadão mesmo. Ou seja, eu levantava 3 horas da manhã. Quando era 7 horas, já estava com a viagem descarregando aqui em São Bernardo. Ia Jacareí, Caçapava, Taubaté. Mas não tinha trânsito na Dutra. Você pegava, saía na Celina Luf e não... De que caminhão? Que caminhão? 1519. 1519, 11 e 13, né? Tá. Mas foi mais do 1519. 1519, legal. Legal. E aquela caixa seca, e a Salim Maluf, ela ia até na oratória ali, só. Né? Aí você tinha que chegar na oratória, não, na orfanato. Aí você tinha que pegar o orfanato, descer ela, subir, aquele subidão lá em cima tem a Vila M, Estrada de Vila M, e tinha um farol. E quando parava ali? Nossa Senhora. Você com 35 mil. Coisa não era muito bom, meu. Nossa Senhora. Então, nessa aí que eu falo pra você, sair de primeira e puxar a segunda naquela subida. Tinha que ser bom, senão não vai. Não, mas conta mais, por quê? O que acontecia se estivesse errado? Ia pra trás? Você não descarrega aí, caminhão carregado, o peso daquele, meu, não segura quase no freio. E descendo, levanta a frente, aí você não tem o volante mais, né? Que fica... Chegava nesse limite. Fica meio bobão, né? Entendi. Caramba. Você conhece bem os 3 tombos ali, né? Conheço, pô. Então, uma vez eu fui subir ali com 11, 13 carga de areia. E até engolia a caroça e voltava, pá, subia de ré pra cima, aí engole a embreagem, né? O Mercedes, quando você sobe, ele engole a embreagem e não vai mais. Aí largava o pau de novo. Quando tá quase vencendo, ele queria pagar e se ajudava na partida um pouco, não dá. Fiquei lá, umas 4, 5 tentativas, carregar de areia. Aí nessa que eu dou a ré, tinha uma rua pequenininha do lado. Mas só que era carregado, né? Falei, mas não. Entrei ali, quase tombei ali.
Mas consegui sair por ali, mas os 3 tombos não. Hoje em dia é proibido, né? Hoje em dia é proibido. É. Tem as cagadas também, né? Tem os bons e tem as cagadas. É verdade, pô. Que nem lá em Mariporã. Mariporã, não sei se você sabe, lá do lado direito de Mariporã, que vai sair na Dom Pedro, por ali por dentro. Isso aí, como é que chama lá? Putz, esqueci do nome da cidade. Fizeram um túnel lá, para trazer água ali para baixo para a represa de Mariporã. E esse túnel era tudo pedra. Então nós ia pegar aquelas pedras que saíam de lá e descarregava ali na beira da Fernão Dias, naquele varjão que tinha ali, era um varjão, e descarregava as pedras ali, para não sujar o meio ambiente lá para cima, né? Que era tudo mato, né? Uhum. E aquele preinão igual isso aqui, ó. Tudo areia, né? Terra, quer dizer. Aí você vinha com o caminhão, puxava o volante, derrapando, né? Pô, era gostoso, né? Moleca, pô, tinha o quê? Lógico. Tinha 25 anos, 24, 25 anos. Mas nisso ele pegou uma terrinha meia dura e só virou e ficou assim. Mas nem o retrovisor quebrou. Aí veio a máquina, enfiou por baixo, virou e sentiu. Mas assim, chama de acidente, o senhor teve algum? Não, graças a Deus. Nunca? Não, nunca. Nada de passar perrengue? Nada. Já fui salvo até, né? Mas é que eu falo para vocês. Eu subi na BR-116, fazendo isso, eu era piloto de prova da Mercedes. Subindo com a Serra da Banana, né? Que fala, né? E aí tinha uma mulher atrás com um carrinho, mas doido para passar, mas enchendo o saco. Não tinha lugar para passar. Falei, cara, deixa eu sair. Eu saí no acostamento e deixei ela passar. Quando ela passou, que era numa curva, ela passou, vinha vindo uma carreta de gás, dando ela e vinha rapando tudo. Eu parei, né? Parei ela para mim. Mas o dela parou em cima dela com os 3 eixos ali, ó. Ela ficou presa ali, meu. Quer dizer, se eu não dou passagem para ela, tiro o pé, era comigo, né? Olha. Você concorda, né? Você vê essas coisas. Olha só essas coisas, é verdade. Tem muito disso, né? Estrada, tem muito disso. Tem. Vixe, se tem. Que nem ontem eu estava vendo até 2 cegonhas bateu de cara, meu. Lá no Mato Grosso, você acredita? Pegou fogo, o motorista morreu, né? Que merda. 2 cegonhas, como é que faz 2 cegonhas de bater de frente as duas? Só se dá aqueles rachas de. Que eu já fiz isso aí, eu e meus irmãos já. Quando a viagem muito de noite, um apagava tudo a luz. No escurão. Aquele escurinho. E só seta já. Então, a gente foi novo, né? O molecada é foda. Hoje já não, né? Hoje é diferente. É bem diferente, é verdade, é bem diferente. Mas aí vamos lá. Aí tava como é que foi essa história de. Depois da areia que o senhor foi trabalhar na Mercedes, como é que foi essa história Na areia Em que momento que apareceu a Mercedes na vida do senhor? Foi na década de 80, porque antes eu trabalhava com ônibus, né? Trabalhou com ônibus? Eu fazia turismo aqui não sabia, olha só. Mas fazia durante a semana entrada de fábrica, né? Certo. Saía aqui de São Caetano e ia lá em Alphaville. Certo. No escritório. E aí chegava 7 horas lá, só saía 5 horas da tarde lá, ficar parado. Polindo no ônibus, limpando, lavando. E final de semana fazia Paraguai ou Aparecida, né? Porque eu fiz muito Paraguai, bate e volta, né? Eu saía sexta-feira, 10 horas da noite daqui, e ia Paraguai, no domingo, 10 horas da manhã, tá de volta, sem dormir. Ali que a responsabilidade é ser de motorista de ônibus. Aí precisa. 3 horas da manhã, você dirigindo, né? Ali perto de Londrina, por ali, aquele lugar ali, ninguém na pista, nem nada, aquele silêncio, os passageiros tudo dormindo, né? Pô, você olha para trás e fala, pô, tem que caprichar aqui, né? Graças a Deus, sempre caprichar. Chovendo, né? Chovendo, você ali, né, no volante ali. O senhor acha que o peso da responsabilidade é muito maior? É muito maior Nossa Senhora! No ônibus. Precisa ter muita. Quando você tá com caminhão, é você, né? Você tá no ônibus, é 40 pessoas, né? Nossa Senhora. Não. Mas o que faz? Você tá com sono, faz o quê? Geralmente você se programa para não dar sono, né? Como assim? Só para saber um pouquinho mais. Se programa como? Tipo, amanhã eu vou pegar, então tem que dormir mais você descansa cedo. bem do dia, né? Porque do dia ficar parado o dia inteiro, né? Você dormia bem, né? Novo, né? Então não...
Nossa, seu Porque o que dá sono muito é você beber e comer, né? Bebida alcoólica, né? Isso aí que dá sono, né? E dirigindo, geralmente, eu nunca bebi, nunca, foi dificilmente. E foi quanto tempo no ônibus, seu Moita? Ah, fiquei uns 2 anos no ônibus, 2 anos. né? Uns 2 anos. E fazendo esses longos, esses Paraguai. Paraguai, dependia da viagem. Quando não tinha Paraguai, ia para Aparecida, ou então ia para Bitinga, Mirim, né? Que fala, né? Eu não lembro Não mais. sei também, não sei, Era não sei. comprar roupa, essas coisas. Né? E era que ônibus? Que modelo? Que o Era senhor um, andava? era um 364, né? Na época, né? Mas era a carroceria diplomata, né? Não era. Era Entendi, Mercedes, né? Mas entendi. era aquele Não era o monobloco, né? motor. Não era aqueles Não, monobloco. monobloco já tinha passado, né? Ah, já tinha passado, entendi. Tinha que ser encarroçado, um Viaggio, coisa assim. Tá, tá. Mas o motor era aquele da Mercedes, o 35, não, 355, Tá. barra 6, 355 barra 6. Certo, certo. Né? Que ele começava a esquentar no primeiro, quando chegar no último já estava fervendo, né? Entendi. Então você tinha que saber isso aí também, porque ele esquentava muito, né? Se quebrar a correia, hoje não, quebrou a correia do ônibus, tem um coisinha que avisa lá no painel, naquela época não tinha nada dele. Verdade, né? E aí, 2 anos no ônibus. Aí eu arrumei na Mercedes, né? Não, 1080. mas como é que foi assim? Conta a história de como é que foi, né? Tipo, Na Mercedes? Tipo, tava procurando alguma coisa, conhecia alguém convidou. Como que apareceu essa oportunidade? No ônibus foi o seguinte, eu estava uma vez na oficina lá dentro da empresa de ônibus, né? E não sei se eu peguei um gancho, não sei por que lá, peguei um gancho, né? Aí vem uns caras pedir trampo lá, né? E eu tava vendo, sentado lá, os caras veio pedir serviço lá, tinha serviço de motorista, tá? O chefe ficou até bravo, não quero. Falei, pô, maltratar o cara. Ele falou, motorista dá um chute na lata de lixo aí e sai de monte. Eu falei, caramba, né? Dá um chute aí. Eu falei, tá bom. No outro dia eu fui procurar trampo. Aí o cara falou, vai lá na Mercedes que tá pegando lá, motorista. Aí fui na Mercedes. Quando cheguei lá, ele fez a ficha, tudo, né? Vamos fazer o teste lá. Tinha uns 10 caras. Um era piloto de prova da Volkswagen, de carro de passeio. O outro era da Pirelli, que a Pirelli testava muito pneu na época, né? Saía testar pneu. E eu, porra, um motorista simples, sei lá, nunca nem sabia. Que eu não sabia que era para piloto de prova nem nada. Ah, entendi. Só que era um chefe, o que estava fazendo lá, era um argentino. Muito boa gente. Nossa, meu amigo pra caramba. Só que ele manjava de caminhão. E ele viu, quem tocou o caminhão melhor foi eu. Né? Era uma carretinha 2 eixos para pôr numa vaga lá que nem se pusesse com a mão não dava para pôr. Eu pus o cara, ele ficou, ninguém pôs. Peguei mancheta para rodar, saí certinho e tal. Então eu passei naquilo ali. Mas para descobrir defeito, qual é o defeito que tem esse caminhão? Caminhão novo, meu. 0. Pior que tinha defeito bastante. Mas eu não sabia, né? Mas por mim eu passei com ele, né? Os outros não. Aí foi lá nas valetas, né? Puseram o caminhão na valeta e veio um engenheiro lá, né? Perguntou, para que serve isso aqui? Pontou diferencial, né? Falei, isso aí é para poder movimentar o caminhão, né? E tal. E tem coroa e pinhão, né? E tal, cardão, né? Câmbio e tal. Ele falou, quando se eu quebrar esse motor na estrada e vai ser guinchado, o que eu tenho que fazer? Olha, tira o cardan, né? Que o motor não pode dar. Mas essas coisas eu sabia, né? Uhum. E se ela atrás? Como é que vai fazer? Vai erguer para a traseira e trazer ele? Falei, não, você tira as pontas de eixo, né? Pronto, então. Aí eu passei. Aí a minha caligrafia não era legal. E ele questionou. Falei, não, pode deixar, né? 3 meses antes de eu passar no teste, eu vou fazer o relatório e te mostrar. Aí, 3 meses, trabalhei certinho, né? Passei. Olha só. Passou como piloto de teste. Aí fazia. E como é que é a vida do piloto de teste, né? Porque o piloto de teste ele meio que ajuda a desenvolver, né? Ajuda a desenvolver o caminhão. Mas ali você vê todos os defeitos
que é o copo, que a gente fazia na estrada de terra, né? Entrava ali em Ouro Fino, rodava 170 quilômetros de terra. E tinha que rodar 30, 40 por hora, né? E aí, se ele tinha uma trinca aqui, no espelho aqui, batendo, né? Uma mangueira tritando, né? Se abria, fazia tá, assim, levava para o engenheiro e aquilo ia melhorando, né? Melhorando, roda em torno de 1 ano, 2 anos o caminhão ali, né? Nossa, e É todo para dia poder, sabe por rodando. quê? Para poder dar garantia também, né? Sim, Se ele aguentou, sim. se ele rodou lá 100 quilômetros de terra, é equivalente a 300, 400 de asfalto, né? Mas todo dia, rodando todo Todo dia. dia, todo dia. E não com o mesmo caminhão, senão você vicia no defeito, né? Tá, tá. Cada um pega, né? Uma turbina subiano, tal, um monte de coisa. E quais que eram os caminhões na época que estavam no desenvolvimento? Tava acabando o AGL, né? Acabando a GL, O certo. AGL e surgindo o 1924, 24A. Aí depois veio o 32, o 33, o 34. Aí no 34 acabou. Que isso foi em 88, 89. Aí veio o 1935, o 41 e o 35. 1630, que era o caminhão meu. Hoje, até hoje eu falo que era um dos melhores caminhões que a Mercedes fez. O trem de força O perfeito, velho. 1630? É, É. 5 cilindros. Vou te contar uma história dele. Essa história é muito boa. Eu estava agora há pouco tempo lá em Sergipe. Não ali na Itabaiana, num posto lá parado lá. Daqui a pouco veio um senhor assim, né? Ele é gaúcho, né? Veio, começou a ficar olhando para mim de longe, olhava, olhava. Aí ele chegou e veio perto de mim. O senhor sou moita? Falei, sou. O senhor não me lembra de mim? Falei, não, pô, quem é o senhor? Pô, não lembra há 25 ou 30 anos atrás, lá não sei se foi Passo Fundo, ali, por ali. Foi. Eu tinha vendido meu sítio e queria comprar um caminhão. E você estava fazendo test drive num posto, e eu perguntei para o senhor qual é o carro seria interessante para mim investir meu dinheiro. Olha, ó, se é o senhor que vai tocar, o melhor carro é esse aqui, o 1630. 41 é bom, 35 é bom também, mas esse carro é econômico, 5 cilindros. Para o patrão não tem melhor, quem vai dirigir. Agora, se é um motorista que vai dirigir, ele vai querer o 41, sempre quer o melhor, né? Falei, mas o senhor que vai dirigir é esse aqui. Ele falou, beleza. Olha lá, você conhece aquele ali? Olha lá, meu caminhão está ali ainda. Ele falou, queria agradecer o senhor por o senhor falar com Tá ele. Esse caminhão brincando. até hoje não me dá um problema, não dá nada. Pô, fiquei contente pra caramba. Olha só que Você vê. coisa maluca, né? Então é que eu sempre falo para todo mundo, né? Você nunca deve embrulhar ninguém, falar, oferecer certo, o carro certo para o homem certo, Sim, não é sim, verdade? sim, é verdade, é verdade. O senhor sabe que se eu, assim, né? Aqueles sonhos, né? Se eu fosse ter um Mercedes pra deixar bonito pra passear, né? Pra passear com a família, seria uma 1935. É o que eu mais Então, gosto de então, todos os tempos, de não, tudo, é é a bom, é 1935. bom. E tem umas bonitas por aí, né? Tem. Tem umas bichinhas, chassi vermelho, né? Puta, o É. caminhão é excelente, não. Mas é que eu falo, vem a evolução, né? Você tem que acompanhar a evolução, né? Hoje em dia, os caminhões modernos, então tá mais diferente, né? Mas e aí o senhor foi como piloto de teste quantos anos? Ah, fiquei uns 10 anos, 10 quase uns 10 anos. anos. Qual que foi o último caminhão? O senhor lembra dos últimos que o senhor Foi testou uns lá? 35. Foi 75. Foi. Quando surgiu o eletrônico em 98, eu já estava na área de demonstração, na área de marketing, né? Ah, que era 1938 e 38S, né? 38S. Aí depois veio os caras chata, né? Na verdade, aquele ali foi meio que um marco, né? De vir a motorização eletrônica, né? Então foi, mas deu trabalho, né? Porque você É. descia a serra fazendo teste com ele, depende do cara do lado, ligava o celular, qualquer coisa você levar, já influenciava algumas coisas, até Tava chegar. começando, né? Até chegar, né? E quando lançou ele, o motorista apanhava um PX e ligava direto na bateria. Aí quando puxava o manche para conversar, ele dá até falha no motor, porque a, como é que chama? As unidades injetora, ela precisava de um tanto de voltagem, né, para trabalhar certinho. E quando você puxa o PX,
Ele rouba a corrente ali. Então não tem uma queima perfeita, uma injeção. Até os caras chegarem no ponto disso aí, foi. Bom, essas coisas de voltagem até hoje dá problema, né? Legal. Até hoje, em carro, em hoje. caminhão, essa coisa de oscilação realmente acontece. Então, aí, É. nesse caso, a gente ia nas empresas, né? Fazer a demonstração. Aí já não era mais piloto de teste, que Não, era aí para eu trabalhar passo- com engenharia. Não. Aí já era outra área, já era para. Aí já era de marketing, né? Como é que funciona? Aí era um técnico de demonstração. Uma empresa aí tem 500 ou 1.000 caminhão da concorrência. Ah, certo. Aí não conhece o Mercedes. Aí o vendedor vai lá e fala, não conhece. O vendedor falou, então vou te arrumar um caminhão para você ficar uns 15 dias aí, fazer uma viagem. Aí Certo. contrata a Mercedes, eu pego o cavalinho, ia lá nesse cliente, engatava a carreta dele e faço o mesmo serviço que ele fazia, eu vou fazer com o Mercedes. Mas o senhor guiando. Não, eu e o motorista dele. Eu ensino e primeiro. orientando, certo. Primeiro oriento o motorista dele, rodo uns 100, 200 quilômetros primeiro, né? Depois deixo o motorista dele dirigir. E vou batendo papo com ele, viajando com ele, né? Os 15 dias. Ele dorme no caminhão e eu ia pro Certo, hotel. certo. Quando acaba essa demonstração, aí vai ver quanto eu gastei, quanto ele gastava nos dedos lá. Tem cara que gritava no meio do pátio assim, seu Moita, esses caras estão me roubando, não é possível o senhor economizar tanto isso aí. Aí eu falar para ele, não é tanto a economia do caminhão. O caminhão é bom, tudo mesmo, mas o mais é treinamento que você tem que dar para o motorista. Você tem que dar treinamento. Porque, não, então vem trabalhar para mim. Eu falo, eu gosto da Mercedes, pô, eu não vou sair de lá para vir trabalhar aqui. Mas o mais é treinamento. Se você dá treinamento, vai melhorar a sua. E não é consumo, não é só. Quando você dá um treinamento, não é só óleo diesel que você vai. Aí vem a segurança, né? Sim. É pneu. É a máquina toda, né? Toda. É a máquina toda, é. E o senhor vê, né? Desde essa época, se fala em treinamento, e esse papo ele continua até hoje, né? Continua até Da hoje. necessidade de treinamento, que falta treinamento, né? Eu gosto até de falar mudou, né? assim, o cara hoje paga quanto? 1 milhão e pouco num caminhão, né? Se for uma frigorífica, um 9 eixo, para quanto vai? Uns 2 milhões. Nossa senhora, passa de milhão fácil, é. 2 milhões quase, né? Aí ele dá para o motorista e não dá um treinamento para o cara. Aí ele tem uma caminhonete, aquelas de luxo e tal, né? Aquela Ford que saiu agora, como é que chama ela? A F-150 agora Então, saiu. se ele tem, ele não deixa o cara tirar para ir lavar. Montar para ir lavar. Um caminhão que ele pagou 2 milhões, ele dá para qualquer um. Não é assim? Faz sentido. E o carro que ele pagou 200 mil, 300 mil, né? É. Ele não deixa o cara nem montar dentro, não dá nem carona para ele. Não é verdade? Caramba. E a situação com falta de motorista hoje, eles estão pondo qualquer um, né? Bateu. O coitado o morre, ou fica aleijado. O caminhão, o seguro cobre, né? O seguro dá outro para ele e a vida do cara. Pois é. Então, por isso tem que ter. Pois é, e continua, né? E continua. E assim, Samuel, até ouvi um pouco da opinião do senhor, né? Que antigamente era diferente, né? Era uma coisa mais romântica, né? Viajava. Hoje está cheio de controle, né? Hoje está tudo. Tem uma série de. Você parava no posto, Sérgio, você parava no posto antigamente, você batia um papo com o cara, meu carro aí, ele vinha lá, não, aconteceu isso, te dava uma ajuda para você, te ensinava alguma coisa. Quanto não aprendi com motorista na estrada? Você aprende muito. Hoje, você desce, o cara vira a cara, não te olha nem em você. Você não tem mais aquela amizade de. Você está tomando um café do lado do cara e você pergunta, como é que tá? Não sei. Você entendeu? Entendi. Naquela época era mais, né, chegada. Hoje não. Mudou muito, né? Hoje, se você for do lado, ele te rouba do seu lado sem você ver. Olha só. Agora, por que o senhor, assim, uma pergunta, por que o senhor acha que a molecada não tá mais querendo saber de caminhão? Não, até tá. Não tem. Até tá. Mas falta motorista. Mas assim, todas as empresas estão falando que, pô, não encontra mais motorista, não tem mais motorista. A idade média tá tudo aumentando, porque a moçada mais nova não quer ir pra estrada mais. Você sabe o que é também, né? É que os pais, né, que foi motorista, talvez sofreram muito, né? Então, o que ele ganhou foi para dar educação para os filhos dele. Cara, você vai estudar, que é melhor, assim. Pode ser até isso aí, né? É verdade, faz sentido. Né? Faz sentido.
O pai não quer que o filho siga esse caminho, né? Que nem o meu. O meu, né? Eu ensinei tudo ele. Dirige carreira, dirige tudo. Só que hoje ele é engenheiro lá na Mercedes, né? Sim. Tem a facilidade. Mas a minha filha, uma que faleceu, né? Ela faleceu, mas ela era louca para dirigir caminhão. Ela falou, eu quero ser caminhoneiro, pai, pai. Não deu. A outra foi dentista, né? Mas tudo ganhado com um caminhão. Com Porque caminhão. hoje em dia o caminhoneiro, ele ganha bem. Eu encontrei um cara, Sérgio, lá em Campo Grande. Ele é daqui de Minas. Mas ele estava com a carreta da IC, 9 eixos, lá. Uhum. Aí ele puxa de Campos Verdes, lá no seu uma usina de cana que tem, puxa álcool dali, leva para Teresina. Ele fica ali. Sabe como é que ele arrumou o serviço? No PX, Uber. Ele é Uber. Hum. Você já viu falar nisso aí? Hum. Não, ele é Uber. Ele ganha 300 pau por dia. Dá 9 pau por mês. O caminhão dele estava parado lá em torno de... Acho que fazia 3 ou 4 dias que estava parado, mexendo numa coisa, e ele ganhando esse dinheiro de 300 pau por dia. Olha só. Motorista Uber. Caramba. E ele falou, e tem serviço precisando pra caramba. Mas você trabalha 1 mês, 2 meses, não quer mais, você sai, vai para outro. Entendi. Não, mas então, o senhor não acha que tem essa coisa de que a moçadinha aí dos 18 anos, tá a fim de ir pra estrada, tudo, não deu uma diminuída, não? Deu, mas sabe quem está surgindo muito agora? As mulheres. As mulheres, é verdade. Você acredita? Bom, Acredito. até a semana eu fui lá Acredito. como é que chama na Castelo Branco ali? Alfabete. Fui lá no Alfabete. A Mercedes até está patrocinando umas motoristas lá. E tem de monte. O que elas querem ir para a estrada, você não acredita. Que coisa, né? Né? Olha Porque só. a Mercedes tem um negócio das vozes delas, né? Sim, sim. E está dando muito Isso. chance para as mulheres. Pô, interessante, né? Muito interessante. Até fez um caminhão próprio para elas agora. então- Não sei se você sabe. Lógico que você é muito, sabemos, pô. A gente esteve bem perto disso. Mas legal. Então, pô. né? Um caminhão interessante, né, Sérgio? Então é Interessante. você que toma Não, conta. mas assim, as mulheres, eu acho que assim, ainda tem muita mulher que está indo pra cidade, né, pro urbano, mais pro urbano, que volta porque as mulheres têm outras necessidades também, às vezes tem a família, tem os filhos, né, a mulher tem esse desafio de cuidar de tanta coisa, né, então assim, eu vejo que tem muitas mulheres indo pro urbano, mas não são tantas ainda no rodoviário, né, são algumas, porque na verdade é uma mudança de vida, né, essa coisa de ir pra estrada, Porque né. a mais delas tem que cuidar da família, né? Exatamente. Tem que E a estrada cobra um preço, né? É. Eu acho que esse que é o negócio, né, Samuel? Cobra um preço. Quantos dias o senhor já ficou fora de casa? Já cheguei a 45 dias já. 45 dias é uma 45 vida. dias, é uma vida. Você não tem colega mais, você chega na sua vila, onde você mora, seus parentes, né? Sumiu. Perde aniversário. Então, é duro. Você não vê seus filhos crescer, né? Putz, caramba, esse é um preço. Essa é a parte Isso é uma parte cara do negócio. cara do negócio, né? Caramba. Mas quando você monta num caminhão, você liga uma música boa, né? E rodando e tal, você viaja no tempo, né? É demais, né? Demais. Muito boa. Não, e aí o senhor ficou lá nessa função de instrutor, Isso. né? Indo para cliente, tudo, com caminhões, tudo. Nessa época, que caminhões que eram? Só para a gente lembrar. Então, tinha os eletrônicos, né? Mas começamos com o 35 no final dele, né? Depois veio os eletrônicos, né? Aham. E foi surgindo, né? E cada ano tá mudando, porque geralmente demorava para mudar um caminhão, né? Hoje em dia não, cada 6 meses, um ano tá mudando, né? Tá mudando, né? Que coisa maluca, né? Então o motorista tem que estar a par disso aí. Então hoje a internet também ajuda muito, né? O motorista hoje está ligado na internet, então ele sabe. Então por isso que é sempre bom fazer um videozinho para eles, né? Sim. Ver como é que conduz corretamente, como que desce uma serra usando o freio motor, né? Então, Isso é interessante, né? O que é torque, o que é potência, né? Eles têm que saber tudo o que é isso aí. O senhor que está aí no mundão aí o tempo todo aí, em contato aí, tanto nas estradas como montadora, o pessoal, falta informação pro pessoal, né? Falta, né? Falta muito treinamento e muita conversa, né? Tem.
Você vai comprar um caminhão agora, não tem uma entrega técnica. Tem assim, fala, quem vai buscar o caminhão é um chefe, é um Esse é o cara. problema, né? Não vai o motorista que vai trabalhar com ele. Porque Esse aquele lá tá negócio. viajando, né? E os caminhões estão ficando mais complicados. Não estamos nem falando de Mercedes, estamos falando de Não, todos. todo ele. Eles estão ficando mais Todo ele. complicados, né? Não, Tipo, antigamente, Sérgio, antigamente, você, para trocar uma marcha, você saía de 1.000 giros, você tinha que ir até 1.700. Você trocar uma marcha. Você trocava ela, se não fosse rápido, ela caía muito. Ela caía lá para 900, ou menos de. Que era 400, 500 giros para trocar uma marcha. Você perdia. Né? Depois baixou para 400. Aquela caixa de 16 marchas, uma reduzida era 200. E uma marcha é 400 giros que você perde. E não tinha o torque ali embaixo, o torque era mais em cima. O máximo é até 1.200. uhum. Então você troca a reduzida, você põe a reduzida, de 1.200 vai para 1.400. Certo? Você troca a marcha, vai para 1.600. Né? Hoje não. Hoje sabe de quanto que é? É de 850 a 1.100. Então, tem Não, motor. mas mesmo assim, né? O que eu tô falando nesse sentido é justamente que hoje, pô, que você tem de função naquelas telas lá, para você aprender tudo, leva tempo, né? Mesmo assim, eu digo assim, eu falo por mim. Falar por mim mesmo. Assim, eu tive a oportunidade de fazer muitas viagens de Actros para as corridas, né? Então, se eu falar que eu sei 100% de tudo, eu não sei. Sempre tem alguma Que coisinha, você vai algum detalhe. aprendendo, né? Sempre tem. É muita coisa. Aí tem. Ixi. Tem um lá que você troca o painel, né? Aí tem um lá, se você não tiver com o Flipboard pagando ele não te dá as médias que você está fazendo, não Nossa, dá a nota que você está é levando tudo ali. conectado. Cara, que loucura isso, né? Cada vez mais, né? Mas antigamente era o quê? Se você aprendia a dirigir um caminhão, meio que você já É, sabia todos, né? era o Era giro certo, contageiro, né? Então. o contageiro, né? Geralmente nem no contageiro ninguém usava. O dia que eu vim saber de contageiro, o cara falou, pô, 1.600, 1.500. Falei, cara, o que é isso, né? Que negócio de giro, que eu nem sei o que é giro, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia eu tenho que tirar o velocímetro e deixar só contra o giro grandão. Você tem que trabalhar em cima dele. Que é ali que você toca o caminhão em cima do contageiro. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. É, Mas muda, né? Muda essa coisa. Se antes já não tinha muita informação, agora que nem descer a a serra. carência é maior ainda, né? Cada Que vez nem, mais. que nem vamos ver descer a serra. Né? Que isso é interessante também. Descer com os 13 que eu falei para você, que era 1h30, quase 2 horas. Usando o freio, né? Segundinha, É, montado no freio. então, montar no freio. Não podia. O Mercedes também não, mas o Scania, se você passar de 2.000 giros com ele atropelava a válvula, né? Não podia dar alta rotação. Sim. Com o Mercedes já é diferente. Você pode deixar chegar até 2.300, 2.400. Que ele não deixa as varetas de válvula flutuar, né? Que o freio motor ele tira a compressão Mas do isso motor. antes do top brake, isso aí, né? Não, não. Não, com top O brake. antigo, que era segunda. Não, com o antigo não. Com o antigo não dá. Era segundinha. Era, segundinha. Entendi. Vou te contar a história. Estava fazendo um test drive ali em Santos, né? E veio o dono de um caminhão reclamar que o caminhão dele está com 70 mil quilômetros, já tinha acabado a lona de freio. Aí eu falei, talvez o seu motorista. Falou, não, meu motorista é excelente, não tem cara melhor que ele. Ele falou, vou andar com o senhor. Bom, então subi a serra, né? A Imigrante, e desci a Anchieta. Fui e voltei sem pisar no freio. Ele falou, não é possível. Será que o meu motorista trabalha assim? Você desceu a serra numa quinta com 2.300? Eu falei, se ele conhece, ele desceu. Falou, amanhã eu vou mandar ele vir aqui. No outro dia ele veio lá comigo e eu subi com ele, mas tocou redondinho, cara bom, melhor que... Mas para descer, ele descia na sétima e até 1.500 giros, não deixava passar. Eu falei, não, aí tá errado, né? Não, mas se passar disso vai estragar o motor. Eu falei, não, assim. Falei, puta, ninguém nem falou nada até hoje. Mas eu acredito, seu Moita, que até hoje tem gente que pensa assim. Tem gente, tem. Que essa coisa é justo isso na verdade é um ponto que porque assim, é uma tendência a acreditar que tipo, né, você tá com o giro lá no alto, você tá Então, exigindo, por mais que esteja em descida, né?
Você pensa, nossa, mas eu vou deixar ele gritando, esgoelando, e é justamente isso, né? É É verdade. justamente nesse giro mais alto que ele opera melhor, né? Então, tem também hoje em dia uma. Acho que todos os caminhões pesados hoje tem, tanto Scania como Mercedes, Volvo, tem o EcoRoll, né? Que é a Sim, banguela eletrônica, né? Todo sim, eles têm, sim, né? sim. Antigamente você precisava dar banguela. Que nem no Scania você dava a banguela, mas você tinha que puxar o acelerador. Sabia? Não sabia, não sabia. É, você dá a banguela e puxa o acelerador para poder lubrificar o câmbio, Ah, para que não era por isolar, para pressão, não... Entendi, entendi. né? O Mercedes não, porque a caixa de baixo passa e lubrifica em cima, né? Passa, mergulha embaixo para jogar em cima, né? Interessante isso, hein? Então, aí o Scania se puxava. Então não adiantava a banguela. A banguela era mais para dar velocidade, É, é, não era para economia. pois é. E É. hoje em dia, aquele 111 que eu estou falando para você, eu fazia em torno de 1,4, né? Com 42 toneladas bruta, né? Que era carro de 3 eixos, um caminhão toquinho, que não tinha mais que. Tinha o trucado, mas era meio difícil. Uhum. Era mais uma carreta com Era. 42 toneladas. Era 1,4, o máximo 1,5, né? Porque era esguelada, né? Você andava. E hoje em dia, essa mesma carreta, hoje, com esse mesmo peso, chega a fazer 3 km por litro, 3,10. É muita diferença, né? Pô, subiu muito, É né? muita diferença. Subiu muito, né? Subiu o negócio. Você vê um 9 eixo faz 2,10. O Caramba. Bitrim era 1,8, 1,7, hoje já está fazendo 2 e. A carreta 4 eixos, sabe quanto? 2,60. Olha, olha, olha. Então, Nossa Senhora. não, os caminhões hoje tá fera. É Tá muito fera. legal, né? Bom, seu mãe, tem que. E aí, vamos lá. Tava lá como instrutor como, né, da parte do Aham. marketing. E aí, aonde que apareceu essa história aí de virar o embaixador da Voz das Estradas? Então, sabe por quê? Eu tenho O senhor estava ainda funcionário. como instrutor lá dos caminhões? Tava, a mesma coisa. Ah, Então, sabe o que aconteceu? É que eu tenho muito conhecimento em todas as concessionárias do Brasil, né? Eu vendi muito caminhão para eles, demonstração, né? entendi. Então, eu entendo, eu sempre contei a verdade, né? Não é, não, porque você não pode embrulhar cliente nem nada. Eu falo para vendedor, ó, vendedor, você não tem o seu cliente para vender caminhão. Você é o administrador da frota dele. Vai sempre visitar ele, não vai para vender, vai lá para saber como é que ele está, se precisar e tal, né? Então, todos os vendedores, todo mundo me conhece assim, né? Então, quando vem evento na Mercedes, que está com o presidente ou com outro lá, eles perguntam do meu nome para eles. Pô, cadê o seu Moita? Que não veio aqui? Sempre eu tinha que participar, e eles, né? Ah, Entendeu? certo. Aí um dia surgiu, as estradas falam e a Mercedes-Benz ouve, né? Me lembro. né? Aí surgiu, tem um embaixador da Voz Estradas. Aí a agência falou: ah, beleza, vamos contratar um artista aí, convocaram, né? E contrataram um cara de nome, né? Um cara para dar status, né? Aí quando levaram pro presidente, ele falou: não, que é isso? O cara não conhece de caminhão. Tem que ser um cara que conhece de caminhão. Coisa de Tá na agência, né? Vamos estrada. falar assim, é. É. Aí os caras murcharam tudo lá. Acho que murcharam, né? Não sei, que não estava na hora, né? Aí eu falei: quem? Ele falou: seu Moita, vai lá buscar o seu Moita, que tem que ser. Aí correram atrás de mim lá, falou: ó, você vou te aumentar o seu salário de 50%. Você aceita ser embaixador? Porra, né? O maior prazer, Que né? E bacana. fazer o que eu gosto hoje em dia. Olha, todas as empresas tinham que ter um embaixador. Pô, eu recebo 100, 150 zap por dia. Tá brincando, seu muito. É, tem minha assessora que responde, minha Ah, assessora. tem ajuda, porque Tem senão não tem ajuda. como, né? Não tem como, né? É. E corro atrás, né? Não deixo ninguém. É, pode ser mulher ou homem, todo que não é motorista nem nada, eu respondo todos eles tudo Caramba, certinho, seu né? muito. Aí eu falei para a Mercedes: ó, só que vocês trazem só empresário para fazer visita à fábrica. Eu preciso trazer motorista, porque motorista compra caminhão, né? Aí cada 6 meses ou 3 meses eu trago 40, 50 motoristas para É mesmo, seu. Olha que ver como legal. é que faz caminhão, porque isso é interessante para ele. Pô, isso é o maior orgulho que tem. Lá na portaria 500 caminhões, entra 70, 80 caminhão ali por Sei, dia, sei, sei. né? Não tinha onde eles ficar. Ele traz a mulher dele, tem que ficar lá no templo, lá fora, sem nada. Falei para Mercedes: vamos fazer uma salinha. Tem uma salinha lá com banheiro, chuveiro,
café da manhã e bolo contratemos uma senhora para trazer café de manhã e bolo lá. Não é nem café da farra, porque ela faz na casa dela lá atrás, bolo. Televisão, negócio para carregar o celular, Olha só. né? E hoje em dia também eu estou fazendo, cada 15 dias eu pego 50, 60, uma sacolinha, né? Ponho lá um suco, uma bolacha, uma água, um bombom, um bonezinho, uns 50, 60 mais ou menos. E corro todos almoxerifados, que tá aqueles caminhão descarregando. Eu paro lá, dou uma sacolinha para. Não, os caras gostam. Oh, chegou o Papai Noel! Oh, não, os caras me tratam. Os caras ficam contentes pra caramba, não ficam mais estressados. Isso foi uma jogada boa também. E aquele da salinha, não é eu que inventei. Aquilo lá eu fui ver, é por lei. Todas as firmas têm que ter, por lei, um lugar para eles ficar. E nem todas as firmas têm. É verdade, infelizmente. E um dia, sabe quem ligou para mim? O CO do Uber. Aí ligou para mim, pois não. Pô, eu sou da Uber, o CO, e vi seus anúncios aí, embaixador. Eu gostaria de saber como é que funciona isso aqui. Eu estou a fim de montar um embaixador também dele. Falei, legal, né? Que vai escutar. Aí eu falei com a Flávia na época, ele veio lá bater um papo com ela, não sei o que deu. Tá. Legal, né? Legal, pô, bacana. Espero que esteja muitos por aí, né? Mas aí agora a missão também tem essa coisa de escutar, levar pra fábrica. Claro, opa, bom evento, que nem esses dias eu vim de lá de Itabaiana, né? Você foi também. E lá já está mudando também. Lá era muito caminhão trucado. Hoje estão partindo mais para os cavalos mecânicos lá. É mesmo? Olha, eu não sabia. Já estão partindo muito para cavalo mecânico. Nossa, era trucado, né? 16, 20 era rei, é o rei. Na Maguara. Então, aí tive em Campo Grande também, lá em Varja, né? Num posto grande lá também, né? E bato papo com o pessoal, e trago muitas ideias para a Mercedes, vou correr até agora na engenharia. Legal. E vai melhorando, né? Isso e a galera ouve. Opa, com certeza. Então esse negócio, né, o senhor está sempre escutando, claro, vou na engenharia. Vou no evento. Lá na Mercedes eu corro na engenharia falar pro cara, vou no Marquinhos e falo, ó, é preciso fazer isso. Será que dá certo? Ai, que bacana. Legal. Muito importante. Muito importante. Que legal, hein, seu Moita? E essa parte de Covid aí que teve uns anos atrás, aí ficamos todo mundo deu uma paradinha, né? É importante também que eu saio com muito jornalista também, né? Certo. E o jornalista também, ele precisa divulgar também bastante essas coisas, né? Mas o senhor também tem essa coisa, na verdade assim, né? Estamos gravando aqui no dia de hoje, né? Que é uma quarta-feira, e amanhã nós vamos fazer uma viagem de avaliação do caminhão, né? Isso, justamente, né? Amanhã nós vamos sair com o Atego, né? Vamos sair com o Bitruque, vamos sair com o Bitruque no carregador. Lá. Você tem muito isso, né? O senhor faz isso aí com os veículos. Além de tudo, ainda faz isso, né? Junto com os jornalistas. Jornalista. Que é importante jornalista, porque os caras têm medo de jornalista, né? Conversar. Entendi. Fica meio desconfiado. Né? Sabe por quê? Tem medo de falar alguma coisa e vocês escrever errado e eles que vão levar a culpa, né? Mas nunca aconteceu, é difícil mesmo, mas eles têm essa preocupação. Entendi. Falar mais difícil, né? Falar tecnicamente mais correta, né? Eu já não, né? Eu bato no papo igual estou conversando com você, né? É verdade. Talvez vocês aprendem muito mais com o que eu estou falando que numa palavra técnica. Não é verdade? É verdade. Você não tem o que falar, né? Quantas viagens já não fizemos, né, seu Então, falando em viagem, né? Aquela que nós fizemos também, procurando um lugar para fazer um banheiro decente para motorista, né? Que isso que é necessário, né? Principalmente para as mulheres, né? 2019. Olha como passa rápido, né? Foi que a gente rodamos aí Goiás, rodamos um monte de lugares. Que isso, na verdade, foi o começo do movimento A Voz Delas. Foi ali que nasceu, o senhor lembra? Isso, Ali que nasceu, que rodamos.
achamos um posto ali em Cachoeira Alta, Cachoeira Alta, mas que é o posto Abobrão, que tava, né, bem, né, que é bem ali, naquele ali é trecho. Cachoeira, não é, É não é. Cachoeira Alta, não é Aparecido do Rio Doce. Ah, não é parecido. É por incrível que pareça, Ah, divisa o aquele rio, rio né? Ah, divisa. então ali é Cachoeira Alta, É. né? Para baixo vai para Caçu, para cima vai para Rio E como é Verde. que tá aquele posto lá? Ah, o que eu soube da última vez é que o Murilo, né, que era o sócio do posto, ele se desligou do posto e aí acho que não tá mais do jeito que tava, Né? né? Sinceramente, faz muitos anos eu não vou lá também para ver como é que tá. Mas foi muito bacana, né? Foi uma viagem que a Nossa, gente você foi tá lá, louco? Não, foi sensacional. foi ali que foi o começo de tudo, né? Do Então, movimento não Avós sei por que Delas. não foi para frente, né? O que? O posto Não, lá? não, não é. Tanto o posto como aquela ideia, né? Não, mas é que. Não, eu sei bem, né? O negócio de reforma de posto, não, você fala? é, Aquilo ali, pelo amor de Deus, deu muito trabalho, seu mãe. é, Deu muito trabalho. Tem muita coisa pra dar errado. é, É obra, né? Imagina se uma obra de casa já dá um trabalho do caramba, né? é. Mas o que a gente passou de dificuldade ali pra conseguir material, porque às vezes a gente tá fala por mim, né? Tá em São Paulo, você acha tudo, né? Acha tudo. Lá sendo que ir lá em Rio Verde buscar. Tinha Não. coisa que ia lá pra Goiânia buscar. Então, Muita coisa tinha que rodar 4, 5 horas. ah, não. E aí era uma viagem por dia, aí voltava, aí tava faltando. Então, Nossa. né, dá muito trabalho. Mas a ideia não era, assim, a ideia não era fazer mais disso. A ideia era dar o exemplo, né? Hum, E assim foi. E o exemplo foi seguido. Muita gente realmente, é. né, cuidou. E é legal. Porque você vê que melhorou até a venda de combustível Melhorou do mesmo, posto, exatamente, né? exatamente. Deu quanto? Mais ou menos Exatamente. 5, 10%? 10% a mais, Então, 10%. Porque foi legal, porque a Mercedes fez a reforma no banheiro, em contrapartida o posto falou, não vou cobrar banho por um ano. Então, Acho que foi, mais ou menos essa foi a negociação. Então, porque assim, na verdade é que porque ouvindo tudo isso, né? claro. Como o senhor mesmo fala, né? Ouvindo as estradas, essa coisa toda que você, tipo assim, pô, é caro tomar banho. Mas, por outro lado, você, quando ouve o empresário dono do posto, você também entende quando ele fala, meu, você tem ideia de quanto custa um banheiro pro posto? Uma vez um colega falou para mim, falou, cara, a operação mais cara do posto inteiro de combustível é o banheiro. Caramba, meu. Porque ali tem um chuveiro quente, porque ali tem eletricidade, um monte de chuveiros, tem limpeza 24 horas. O banheiro é a coisa mais cara que tem. Aí você, às vezes, aquela velha história, né? Você ouve sempre tem que ouvir sempre os dois lados, né? Mas aí nesse caso, né? Mas eu acho que isso é uma coisa assim, né? Eu acho que até hoje tem tanta coisa que para melhorar, né? De infraestrutura, né? Ah, tem. Esse parte de carregamento. Só não tem aqui no estado de São Paulo, mas você roda por aí, tá ruim, né? Tanto comida como banho, né, para os motoristas. É. Mas os postos tá certo. Se você não gastar ali também, pô. Então, eu acho assim, Né? tudo isso é muito polêmico, cada um tem sua opinião, né? É. Mas, por exemplo, nós não temos nenhum patrocínio, nenhum apoio dessa rede de postos, muito pelo contrário. Mas eu gosto muito da rede Décio, do Grupo Décio, né? Aí a gente, até sempre que eu viajo para Goiás, eu paro lá, e é sempre tudo muito limpo, tudo muito Limpo, impecável, bem- tudo certinho, bem as pessoas tratado. te atendem bem, é tudo muito bacana lá. Mas aí, a gente vai fazendo as amizades, vai conversando, e tem gente que faz o quê? Vai, abastece o caminhão no posto anterior, E vai lá desfrutar por causa de de 2, 10 de centavos. 3 centavos, de 5, de 10 centavos. Aí vai lá, enche o tanque lá no combustível até às vezes duvidoso, e aí vem e estaciona E para vai. dormir, né? Tá certo. Não, não tá. Aí não. Não tá certo. Tá. E tem segurança de guarda 24 horas, por isso que ele vai lá. Então, é porque cara, o posto não é do governo, é iniciativa privada, são pessoas O como carro é nós. dele, é claro, tá Né? É tipo certíssimo. que nem nossa casa, pô. Nós vamos abrir a vaguinha para estacionar o carro, para vender uma comidinha, alguma coisa. Aí chega e parou, né? Pô, pelo amor Não, de Deus, né? tá Tem que certíssimo. gerar renda. Então, isso é uma coisa também que às vezes, né, a gente fica muito, o posto tem que oferecer tal coisa, tudo. Mas sempre tem os dois lados. Sempre tem. Né? Então, Sempre tem. como você fala, essa coisa mesmo. De que adianta você oferecer tudo isso se as pessoas gastam nos outros lugares? Daí vem lá, só. E aí? Não, Pô. não rola, não dá. E os postos desce é uma beleza, né? Uma beleza. Aí não tem. Só paro lá. Quando eu vou para Minas, quando eu vou para E de Goiás, só paro lá. confiança, né? E de confiança, porque tem posto Porque, aí que você abastece em 1 litro, vai 900, né? ml, né? Também, né? Seu Matheus, o senhor que é de montador, o senhor sabe, né? Cada vez mais caminhão é sensível a diesel adulterado, né? É verdade. Cê- Não dá para brincar, né? Não dá, não dá. Com combustível. E para você melhorar ele, vai dinheiro, né?
põe um diesel errado lá, ou qualquer porcaria lá, né? E talvez o motorista não sabe disso, põe qualquer diesel mais barato lá só para tirar nota do maior, né? Porque o S500 é um preço, né? Sim, E o S10 é outro, né? sim, sim. A diferença é de 20 ou 30 Não centavos. sei, isso é muito. Tô por fora. Então, aí ele põe o S500 e tira a nota de S10, né? Imagine. Ah, não, acaba com o caminhão, né? Acaba, né? Acaba com o Esse caminhão. caminhão moderno hoje, você Imagina tá esse doido. Euro 6, se enfiar um Então. combustível adulterado lá. Então, Acaba com tudo. não sei nem E se o ele vai prejuízo, rodar. e o prejuízo é absurdo, né? É. Porque todos os sistemas de pós-tratamento é uma loucura, né? Mas é legal, seu Moita. Bacana. Mas é isso aí, né? Mas tá indo bem, né? É isso aí, maravilha. É isso aí, seu Moita. Acho que deu pra gente bater um papinho, né? Conhecer um pouquinho mais. Não, tem mais história. Nossa, se não conversar aqui, nós vamos até às 10 da noite aqui, É? falando de caminhão, né? É gostoso, né? É gostoso falar de caminhão, Não, né? falar de caminhão que quando era. Bom, mas aí já é mais. Vou falar, senão você vai. Quando eu era piloto de prova, quando eu estava o 1941, subindo a serra da Banana, né? Ah, E o melhor caminhão que tinha na época era o Scania, o 142. sei, Não lembro. tinha quem subia com ele. Né? Ah, do V8, né? Então, mas o 41 pegava, né? Tá brincando. É. Aí eu pegava a serra da Banana lá e encostava atrás do gaúcho. Né? Encostava atrás dele e só tirava o focinho para passar ele, né? E via ele no espelho que dá aquela risadinha. Aí você ia até no meio e voltava de volta. Aí você via que começava a sair mais fumaça do escapamento dele, que ele pisou mais para poder ir embora. Aí você saía. Saía numa pista simples, né? Quando chegava perto da orelha dele, ponhava a reduzida e ia embora. Lá no 81, virava, descia, ele estava no meio ainda. Ele nem te olhava, ele virava a cara para lá. Assim. Outros não, né? A gente parava lá em cima para abrir o capô, dar uma olhada como é que estava. Ele parava lá também, queria saber que caminhão que era. A gente não podia falar nada, porque Entendi. tinha uma lona na frente do capô. Ah, era disfarçado. Não tinha estrela para lugar nenhum. Nem o macacão não tinha estrela, minha roupa não tinha nada, né? Era calça verde, né? E camisa verde e não tinha estrela. E nem no caminhão, nada, para nenhum lado. E no capô, né? Que era aquele de bascular o capô assim, né? Sei, Tinha sei. uma lona preta nele. Aonde? No motor? No capô por lá de fora. Ah, lá de fora. Sei como é que era. Sei. Aí o gaúcho parava, pô, caminhão que é? É. Posso falar que tá? Pô, Nossa, velho. Nossa senhora, andava com V8. não passava, não dava. O 42 não dava. Passava. Olha só. Não, o caminhão era violento. 41 era bom demais. Olha só. Era 410 cavalos, se eu não me engano, né? E o O senhor? 42 não me lembro quanto era, E né? o senhor, qual que é o caminhão da Mercedes que tem mais aquele carinho emocional, assim, mais aquela coisa de. Se o senhor fosse ter um, não tô falando pra trabalhar, não. É aquela coisa pra ter na garagem, né? Que caminhão que o senhor. Ah, meu filho. Tem tanto, né? Ah, mas tem um, né? Tem, né? É um mais bonito que o outro, né? Hoje em dia, né? Não vou dizer somente. O Volvo também é bonito, o Scania é bonito. Não, são caminhões bonitos, é verdade. Hoje em dia. Não, mas não tô falando dos modernos, não. Tô falando se fosse ter um antiguinho lá na garagem do senhor, qual que seria? Era o 1519, o Gabine Leito, né? Jura? Um 1519? Gabine Leito. É mesmo? O caminhão era 1513, o 1513 que era um caminhão. Mas o escolhido seria um 1519. 19, que era a mesma coisa quase, só que era Gabine Leito, né? Que era novidade, Eu né? lembro da cabine de leite. Eu lembro. Agora tem uma história aqui que a gente. O senhor tá montando um caminhão de controle remoto, né? Parece que faz. Então, já faz quase 10 anos. Você sabe É um que, bitrenzão, né? você sabe o que é do meio? Já fala assim, não sei o que vai ficar pronto, se é um caminhão de controle remoto, se é o Moito ou se é o Fordão, né? O seu Fordão também tá dando. Tá devagar. Então, esse caminhão só falta o controle remoto, né? Sei, mas Porque eu não manjo muito de eletrônica, né? só falta o controle remoto. Né? Mas agora, porque eu tirei o motor combustão e pus elétrico. E esse elétrico, o motor elétrico é da 21 do Gol, né? Então, quando você compra um controle remoto para ajustar naquele motor não dá, vai ter que pôr um outro tipo de motor. É só isso que Sei. vai pegar. Entendi. Mas eu chego lá.
Faz 4 anos, né, que esse controle tá. Não, mas eu chego lá, vou comprar, vou te mostrar aquele Vamos ver quem que vai terminar primeiro, né? Vamos. É legal, seu muito. E o que o senhor tem aí para dizer aí de mensagem aí para essa galera que tá chegando aí no transporte rodoviário? Então, o que eu tenho para dizer, fica atento, né? Porque a vida vale muito dinheiro, né? A vida não tem quem pague a vida. Então, cuidado, né? Anda tranquilo, não precisa pressa. A viagem não vai acabar numa viagem. Você vai ter 10, 20 anos, você vai ter 54 anos igual eu tenho de profissão, né? Tá vendo onde eu cheguei? Sem dar um acidente, sem nada. Então, isso que eu falo. Você não tem o caminhão para você dar uma viagem. Não é naquela viagem que você vai tirar. Concorda comigo ou não? Sim, concordo. Então, a vida vale muito, né? Você tem hoje, você tem amanhã. O caminhão acaba com 10 anos, 5 anos, ele acabou. Se você trabalha com a firma que compra sempre caminhão novo, cada 5 anos ele troca de caminhão. E você está lá. Então, você não tem para fazer uma viagem, nem duas. Você tem viagem para você fazer 10, 20, 30 anos. Sem acidente. E sem causar acidente com ninguém, né? Que depois você vai ficar com aquele remorso. Pô, fica lá. Então, Nossa, imagina, pelo amor de Deus. então tenha cuidado, o mais cuidado, E né? paciência também, né, seu Moito? Acho que paciência é uma coisa importante também, né? É. No É caminhão. melhor você perder, ó, É, perder 5 minutos até 10 minutos numa ultrapassagem ou num coisa, do que você perder a vida, ou tirar a vida de alguém. Então, vai na manha, que chega lá, mesma coisa. Você andar 80 por hora e a 90 é 6 minutos a diferença. Não dá nem muito diferença. pouco, né? E 80 por hora você vai olhando, passa, olha aquela gadinho lá, você olha aquele pé de fruta. A 90 por hora, 100 por hora, você está com atenção, você está É ali, ó. verdade, né? Você chega no final da viagem, você está cansado de você andar 100 por hora. É uma diferença tão pequena, mas que o estresse aumenta pra caramba, né? É verdade. Talvez o cara que anda 100 e você que anda 80, no final do dia, ele rodou, ele está na sua frente 2 horas, vai. Né? É. Mas ele está lá, chegou lá, tudo quebrado. Pois é, né? Tanto o caminhão como ele, né? É verdade. É tanto o caminhão, é verdade, né? É, os dois chegam estressados. É verdade, é O verdade. caminhão dando coxa para todo lado, né? É verdade, é verdade. E ele cansado, o que vai? Toma um banho e vai dormir rapidinho. Puxa vida, hein? Então, estrada é paciência, né? E até a história que a gente falou no começo da conversa, né? Da média, né? Então, se fizer no média, vem tudo, vem pneu, né? Você não esquenta pneu. E uma coisa que eu tinha que falar também, né? Que é bom o pessoal saber, né? Que eu comparo sempre o caminhão com um jogador de futebol. Ou não? Nunca ouvi essa história. Nunca viu? Nunca ouvi essa história. Mas essa é a minha história. Então, eu nunca. Conta aí. Então, sempre quando ia jogar futebol, você tem que aquecer mais ou menos uns 20, 30 minutos para você entrar no campo, né? Para você poder correr. Você dá um chute na bola. Você dá um chute na bola frio, você dá uma distensão. Você correr, não tem o jogador, vai entrar, ele não faz um aquecimento. Uhum. Então, o caminhão é a mesma coisa. O caminhão você tem que montar nele, né? Ligou a lanterna, tem tudo lanterna, que hoje ele indica, né? Se está com lâmpada queimada, você não precisa nem olhar, que ele indica no painel, né? Só ver pneu, se não tem pneu furado nem nada, algum estado. Montou dentro dele. Deu partida, tem o ar, já pode sair. Sai, mas com 60% da capacidade. Você já vai pegar a pista, roda 60 por hora, 50, 60 por hora, 200, durante uns 15, 20 minutos. Né? Ou até meia hora, se for possível. Né? Porque aí você aqueceu o pneu, você aqueceu o óleo diferencial, você aqueceu a graxa do rolamento todo, você aqueceu o óleo do câmbio, o óleo do motor e a água do radiador. Olha quantas coisas você aqueceu. Parado, você só esquenta a água. Verdade. E principalmente mola, porque a mola, se você sair agora com o tempo do frio, que você sair de repente e pegar um buraco, ela não vai quebrar na hora. Ela vai trincar, ela vai minando, vai trincando. Ela trincar. Então você sair no 60 por hora, ela vai aquecendo. Que eu vejo lá nos testes de mola da Mercedes, ela primeiro começa na manhã, depois que ela vai. Que ela aquece, né? Sim. Aí você pega de manhã, já sai queimando. Oh. Você não aquece pneu, você não aquece água, óleo diferencial, você não aquece pneu, não aquece nada.
E vamos combinar que se tiver muito frio, dá até para quebrar uma molinha, né? Não, Dá uma saída de claro, posto, com buraco, certeza, né? quebra. Quebra. É verdade, né, seu muito. É. Mas essas dicas, o senhor fala muito bem, né? Essas dicas. O pessoal que segue o planeta sabe da minha admiração, né? E do tanto que o senhor me ensinou até, né? Para guiar a carreta. Já te ganhei até um O prêmio lá na prêmio Scania. seu na Scania, né? É verdade, em primeiro Pô, lugar. aquilo eu conto para todo mundo. Não, eu que fico contente com isso, entendeu? Isso é legal, né? Isso é muito importante. Foi Não. muito legal. Não, mas eu aprendi tudo de média, né, com o senhor. É um negócio assim. Né? O que eu gosto do Porque que o isso senhor fala. não tem no manual. Não tem. Média, não existe no Não manual. tem lugar nenhum, na verdade. Não existe. Não Não existe. tem lugar para tipo, puxa, eu quero adquirir esse conhecimento. Isso é um problema ainda que existe. Como é que consegue, né, passar esse conhecimento todo, né? Porque o que o senhor fala, né, que essa coisa de fazer média é uma arte É mesmo. uma arte. O cara É precisa uma arte gostar. mesmo. É uma arte, né? É uma coisa de. Porque eu acho que tem uma chavinha. Se a pessoa entra no caminhão do tipo, eu quero andar rápido, eu vou chegar rápido, acabou. Só vai pôr gente em risco, consumir pra caramba. Tem que virar aquela chavinha do tipo, opa, é cuidar do caminhão, é cuidar da vida, é cuidar de tudo, como começo da conversa. E a média puxa tudo isso mesmo, né? A média puxa tudo isso aí. Essa coisa toda. Essa coisa de dirigir. Hoje, os caminhões estão ficando mais e mais modernos para justamente tentar nivelar mais alto, né? O motorista que não sabe tanto, né? Aquela coisa. Eu andei até num caminhão de uma outra marca semana passada, que eu não vou falar porque o senhor é Mercedes, mas assim, que tinha um negócio lá de previsibilidade, com lá um gráfico, que ele estava toda hora falando aquelas médias conceituais que o senhor falava, que é a coisa do pedágio, aproximação de pedágio. O pedágio está lá, chegou, já pá. Rola, deixa já rolar. vai chegar nos 40 por hora certinho. Essa coisa de você pensar lá na frente, né? Você está dirigindo, você olhou aqui, olha lá e olha para frente, acabou. Vai de novo, olha aqui, olha ali, olha lá, né? E motorista não trabalha nem metade que trabalha um piloto de avião, você acredita? Um dia eu falo porque um dia eu vim de Criciúma para São Paulo, um desses avião que vai só 6 pessoas, né? E tinha 2 pilotos, né? E quando eles subiram, mexe aqui, mexe ali. Ele vem de São Paulo, de lá de Criciúma até São Paulo, mexendo. Um mexe aqui, outro mexe ali lá, outro olha o mapa, mexe e tá. O motorista de caminhão não, senta lá, põe a mão. Não é verdade? É verdade. Ele tem que estar olhando ali na temperatura, né? Ali no giro, conta o giro, né? E tal, olha lá no retrovisor de cá se não tem ninguém no acostamento. Cortando por aqui, olha ali, olha lá na frente se não tem alguma coisa. Ele tem que estar olhando, atende tudo. Um barulho na carga, né? Tá com o ar ligado, não escuta o barulho, abre o vidro de vez em quando para trocar o ar, principalmente de dentro, Sim, né? trocar o ar, verdade. Trocar o ar e escutar algum barulho, né? Se tem um pneu solto, uma roda solta. Quando para no posto, dá uma volta, ver se a roda está solta. Que é legal agora Por que essa história da roda solta? Só para entender. Ela solta, né? Talvez não apertou direito, né? E vem, aí você tem um cardinho assim, fica um pouquinho desfarelado de migalha de ferro, né? Ali você pode ver que. Mas geralmente agora, nos caminhões da Mercedes, nos Ford Estrada, não sei se já viu. Já vi, as setinhas. Isso, aquele. Né? Para mostrar aquilo ali. Nossa, aquilo é uma beleza, né? Acho que todas as firmas tinham que ter aquilo. É porque mostra, né? Ele mostra, se saiu fora um pouquinho, falou, opa, soltou por quê? Vou apertar ele para chegar junto aqui. Isso é interessante. Eu não sei como é que chama aquilo. Eu também não sei como é que chama aquilo. Mas aquilo é interessante, né? É importante, né? É necessário, né? Não sei, é só a Mercedes tem ou não? Não, já vi em outras marcas. Legal, gostei. É bem bacana. O cara que bolou isso aí é muito inteligente. E aquele gigantão lá da Mercedes, o senhor já dirigiu já não? Não, só dirigi ali, mas em operação não, né? O negócio deve ser. É muito violento, né? Aquele caminhão. Muito, né? Ali, tem que ter cuidado, porque ele balança muito, né? Muito alto, né? E tem outro, quando você carrega pedras grandes, as pequenas vai embaixo e a grande vai em cima. Então ele fica. Ele fica, entendi. Tem que. Não, tem que ter as manhas. Né? Tudo tem manha. É igual cana, né? Pra você puxar cana, né? Tem uns que fazem uma gaiola embaixo, em cima põe pesado, é perigoso, né? Serviço que eu gosto também é puxar cana, né? É mesmo? Bom, madeira.
nessa fase da vida do senhor de fazer essas demonstrações, Ah, puxava vixe, a cana, entrava lá. quanto, vixe, quanto. Uma vez eu fui num cara levar um caminhão para puxar cana, né? Lá no Paraná. Era um 26, 35, quando saiu logo. 26, Lembro, 31 cavalo. lembro. Monstro aquele Quando 26. cheguei lá, aí perto da hora do almoço, né? Aí o cara falou, vamos almoçar pra ele. Fui no restaurante, sentei perto de um cara. E o cara perguntou, e ele saía da Mercedes, veio aqui com o caminhão fazer a demonstração. Ele olhou para mim, pode comer aí, ó, pode comer, mas daqui a pouco pega o seu caminhão e some daqui. Falei, não, mano, não, que é isso, meus caminhão tá aqui da Mercedes, mando para arrumar lá, vem pior ainda e tal. Que caminhão você tá aqui, se fogou aquele? Nem... Falei, não, eu tô aqui esse um 26, 35. Não, enquanto você não arrumar meus caminhão daqui, não vai fazer, não. Olha, eu vou dar uma volta com o seu caminhão, vou ver o que tem, então. Ele só tinha 23, 24, né? É um traçadinho, né? 23, 25, 23, 25. Eu lembro. É 23, 25, bomba, né? E na subida, ele vazio, ele pegava a quarta, meu. Aí eu fui com o cara dar uma volta, né? Aí eu já sabia daquela. Veio do bombista, hein, meu? Você vê como é que é? Veio dos bombistas. Falei, tá bom. Basculo o motor, né? Aquela capô, né? Uhum. Aí eu mandei ligar a chave e pisar no acelerador até aí embaixo. Ele ligou a chave, que era precisar ligar a chave para o acelerador funcionar, né? Que tem um pistãozinho que empurra. Uhum. Aí ele pisou até o fundo e no batendo da bomba faltava um tanto assim. Aí, pô, aí não, o caminhão não ia, né? Tava cortado. Aí eu regulava aquela assim até ele encostar, né? Aí eu mandava, pode ir, vai ver se enrosca. Pô, mesmo. Aí ele veio lá e falou pro homem, né? O homem, puta, me abraçou, ó, você é o cara que resolveu. Coisinha. E era uma coisa simples, né? Mas é conhecimento, né? Quanto não arrumei os caras? É que quando eu era piloto de prova, isso aí acontecia muito. Aprendi muito nisso. Entendi. Hoje em dia, cada vez. É aquela que a gente tava falando, né? Você pega um caminhão moderno hoje, o motorista tem muito pouca coisa para fazer, né? Tipo assim, para resolver alguma Mas coisa. não resolve nada. Não resolve mais, de né? dentro, nada. Não tem condições. Não tem nada. É só o celular e ligar para. Tudo conectado. Mas é bom, é conectar, porque também quando vai dar algum probleminha, ele Não, avisa. é bom, Ele eu avisa acho bom. antes também, né? Aliás, eu acho ótimo, na verdade. Porque ele tem todas essas coisas assim. Mas é aquela história, o perfil do motorista mudou muito, né? Mudou. Hoje é mais tipo, Não. operar a máquina da melhor forma possível, Claro. ponto. Né? Antigamente era essa coisa toda de, nossa, tinha que conhecer um pouco de tudo para não ficar. E o senhor já ficou em algum atolado em alguma situação assim com o caminhão ou não? Olha, tinha falado de Canavieiro, assim, essas Não, de coisas? qualquer lugar, de atolar Não, o caminhão e falar, nossa não. senhora, de dar aquele trabalhão para arrancar, ter que chamar máquina, trator. Foi. Já foi. Lá, sabe aonde? Lá em. Não foi nem eu, foi até o motorista. Lá em Juazeiro do Norte, do Ceará. Em Juazeiro, foi em Juazeiro, né? Aí entramos num lugar para descarregar, não sei quem tinha levando para lá. E ele foi numa pracinha dar uma virada assim, e era areia. E atolou. O bitrem ainda. Ave, mano. Aí precisou vir a máquina da prefeitura, puxar. Dá um trabalhão, né? Desatolar caminhão, né? Trabalho do caramba, você tá É um- doido. E na cana, quando você bloqueia o carro, você fazer uma curva, né? E na terra você pode fazer curva com ele bloqueado, não tem problema, porque ele vai. Uma roda vai compensar a outra patinando e coisa, e você não pode fazer no asfalto, mas em Sim. terra mole você pode. Só que ele não faz a curva, ele só Ele te empurra, no né? lugar. É. É outra coisa que tem que explicar bastante para o motorista, é bloqueio diferencial. Que todos esses carros 6x4 que pega bitrenzão, tem. Eles não mexem. Mas você sabe que no asfalto tem hora que precisa mexer. Vamos supor, você está numa subidona, numa subida, numa serra, vai. Pista simples. Aí um carro dá entrada de ar e joga o óleo diesel e fica no corredor aqui. Aí você parou ali. Aí essa roda vai patinar. E a outra não. Então ali você tem que bloquear. Aí você bloqueia tudo. Pra sair não. Ele entendi, sai. Entendi. Você entendeu? E tem cara que não sabe. Aquelas subidas molhadas de Isso, curva, então. Aí você bloqueia, aí é. pode sair. Quando ele deslanchou, você pode ir trocando Aí imagem. tudo bem. E vai indo. Quando 40, 50 por hora, você pode tirar. Tirar, você pode tirar até 80 por hora. Você não pode pôr ele, porque assim, a engrenagem já está virando e essa vai encaixar dentro. Né?
Então você tem que parar, essa aqui parou, você encaixou. Agora, aí você está rodando, ele vai sair, né? Então não tem problema. Você tira 30 ou 40 por hora, ela sai. Tem muito detalhe, né? É muito detalhinho, né? Então, essas coisas tem que ensinar os caras. E esse é o transversal. O longitudinal que liga os dois diferenciais, que é o primeiro, isso aí você pode entrar em estado de terra. Você vai entrar em estado de terra, que pula muito, aquelas costas de vaca, você pode entrar com ele ligado direto. Então, os dois diferenciais trabalhar certo para não pegar um desprevenido na subida, ele pega desprevenido, bate, pá, e vai minando, né? Com o tempo ele quebra. Se entrou com ele ligado, não tem perigo, porque uma roda pula, bate, vira, outra. Isso, na verdade, até caminhão moderno, né? Tem os cuidados que tem que ter, né? Claro. Porque por mais que tenha muita tecnologia, tem coisa que é mecânica pesada mesmo, né? Isso o caminhão nunca deixou de ser, né? Então, e até na moderna tem que saber operar certinho para... Claro, com certeza. Né? Não é necessário pôr no manual. Mas se você estiver na cidade e quiser andar no manual também, não tem problema também, né? Entendi. Outra coisa também é a reduzida no diferencial. Quando você põe, não vai raspar pra caramba. Já trabalhou com... Você fala diferencial de dupla velocidade? Sei. Então, aquele tem uma técnica também. O certo é, se você saiu carregado, você sai com ele reduzido, carregado. Vai até na última marcha, reduzido. Chega na última, você tira ela. Pronto, tirou é fácil, né? Você puxa o botão, você está acelerando, tirou o pé do acelerador, não precisa nem pisar na embreagem. Acelera de novo, ela sai. Quando você vai voltar reduzida, você volta ela só na terceira marcha. Não põe na sexta, nem na quinta e nem na quarta. Você põe só na terceira. Por quê? Você está na sexta marcha. Se você pôr a quinta, é mais rápido que você dele reduzir. E não evita a quebra. É verdade. É a mesma velocidade. É verdade. Quando ele está na quinta, você puxar a quarta, né? É a mesma velocidade, você reduzir a quinta. Você vai pisar na embreagem, numa subida, num caminhão carregado, ele mata o carro. Então, quando você está na terceira, que você reduz. Pá, bateu, vai embora. E já está numa velocidade mais lenta evita também. evita quebra, evita tudo, né? E gasta menos combustível. É verdade. Sérgio, vamos parar nesse posto aqui para nós tomar um café? Vamos, né? Não brincando, pode. Não, mas legal, mas então acho que é isso aí mesmo. Muito bacana poder dividir um pouquinho das tuas histórias aí com a gente, né? Acho que a gente vai ter vários encontros, porque a ideia é a gente sempre ter aqui nessas essas conversas. Com certeza, aí. E tem mais história, é que o tempo é pouco. Exatamente, a gente vai com certeza voltar a bater um papo, mas eu adorei de verdade essa conversa, Moita. E primeiramente, obrigado por dividir um pouco mais da sua história, porque todo mundo vê o seu Moita, né? Vê lá como embaixador, mas ninguém conhece a história, né? Só vê o que eu bebi, meus tombos. Não, só vê os tombos que eu levei, mas a bebida não sabe. É assim que fala. É o contrário, né? É o contrário. Só vê o que eu bebi, mas não vê os tombos que levou, né? Exatamente. Então, aqui nem vê eu tudo bonitinho, lá na Mercedes, pra lá e pra cá, mas já rodei, já sofri pra caramba por aí. Que nem eu até estava comentando com você. Fazer uma demonstração, passei 15 dias com o cara. Quando ele falava comigo, eu ponho a cabeça pra fora. Entendeu? O cara passou 15 dias sem tomar banho. Ele tinha aquela ponte dele, ele não escovava, meu, o dente. Que fedor de chulé dentro da cabine, cara. E você não pode brigar com o cara, né? Ele bateu um papo e tal, vai fazer o quê? Não tomava banho, bicho. Pelo amor de Deus, não. 15... Pô, isso é pesadelo, pelo amor de Deus. Então, é difícil, bicho. É difícil. Acabou, o senhor comemorou, né, quando acabou os que... Puta, o sorteio até rojão. Não, virou meu amigo, o cara também, né? Todas as pessoas viram amigo, né? Sim. Tem cara que você viaja com ele, né? 15 dias, ele conta a história dele, você chora, né? Ele chora, conta, né? Da família, da mulher que ele largou, da mãe que morreu, do parente. Aí você conta a sua, e assim vai passando, né? E assim vai, é verdade, né? Teve um cara que eu viajei com ele, é de Minas, esse. Ele contou uma história que ele viu um ET, que levou ele para cima. Você vê que história, né? E o cara falou assim, amor, eu estou contando para o senhor, porque o senhor vai acreditar em mim. Quando ninguém acredita, então nem falo. Mas de noite, viajando, era mais de 2 horas, 3 da manhã. Parou na minha frente, tive que parar o caminhão. Eu não sei o que foi, não vi mais nada. Ele me levou lá para cima. Você vê, história.
É cada história que. Aí você vai acreditar no cara, você vai fazer o quê? Ué. História de estrada, eu fico quieto. Então, da noiva que tem ali na Dutra também, que os caras falam quando chegando no Rio, né? Que aparece Não meia-noite pros conheço caras. essa história, não É, conheço. muitos Como é falam, é. como é que É, como é que é? ela tá de noite e aparece a noiva pedindo carona, né, pros caras. Os caras aí voam. É, tem uma que. Isso é o cara que contou pra mim, né? Não sei se é verdade. A mulher dando com a mão, né? O cara falou: Ô moço, caiu o meu carro lá embaixo, vai socorrer meu filho lá e tal. Aí ele vai lá, socorre o menino, quando chega aqui a mãe não tá mais. Falei, cara, vai lá, ela tava morta lá. Ela Olha, veio. Você entendeu? Não, tem coisas. Essa estrada tem de tudo, meu. Só que você precisa ver, né? Que nem pouco tempo entre Uberaba e Iguaí, né? Se eu não me engano ali. O pai caiu com o carro lá embaixo, morreu a mãe. E o pai e os dois meninos subiu, ficou sentado na beira da pista muito tempo lá. O nego passava e nem via, eles agachadinhos. Tô com um cara, parou, falou: o que foi, menino? Ah, caiu o carro, meu pai tá lá embaixo, minha mãe. Mas já tá morto, já fazia um dia ou dois. Mas isso deu no jornal, deu tudo, né? ai, tem muita história de estrada, né? Tem estrada, mula sem cabeça, já vi isso tudo. Aí é Mas cara que. mas tem alguma história do senhor, não? Não, aí não. Nenhuma de nada. Não, tem, de mas nada era estranho. moleque. Daí não, eu vi um lobisomem, falei, cara, o lobisomem tava com pedra de pau assim, fui em cima dele, dei um paulada, era uma pedra, né? Se eu corro daquilo lá, eu ia falar que tinha visto um lobisomem, né? É. É, mas tem muitas histórias, né? Puxa vida, hein? Mas legal, né? Isso aí é. É isso O aí. cara que não tem história, ele não viveu, né? Tem que ter história. Tem que ter. É isso aí. Tem que ter. E Ó, estrada proporciona muito, né? então, nós somos em 6 irmãos, né? 5 foi motorista. Meu pai era motorista também. E quando nós reúne tudo para falar de caminhão, nossa, aí sabe que eu sou mais mercedeiro, outro é Scania, aí fica aquela briga. Fica aquela brigaiada, né? Né? Caramba, todos os irmãos então estão envolvidos? Todos irmãos. De família mesmo o negócio, né? Ah, mas gostava, né? Meu tio era também, né? Bastante. Tinha uns 4, 5 tios que era tudo caminhoneiro também, né? Esse tio meu trabalhava no Atílio, né? Que eu tô falando, é uma firma, transporte muito grande de Santo André. E era uma das maiores que tinha. Hoje em dia acho que até acabou. E puxava produtos químicos. E era pela Anchieta, né? Anchieta velha ainda. Descia a Serra de Santos. Hum, maravilha. Só isso, muito. Quero agradecer mais uma vez o senhor ter vindo aqui. Falou, Obrigado Sérgio. pela honra aí Beleza, da sua presença, contar um pouquinho da história. Adorei aí, porque a gente até se conhece um pouco, porque tem muita estrada, né? Vamos falar a verdade, né? Mas foi legal contar um pouquinho, né? Muita coisa eu não conhecia, muita curiosidade para a galera aí que acompanha o Planeta. Foi muito legal ter o senhor aí no Planeta Cast. Agradecer mais uma vez a presença. Agradecer aí ao colega que assistiu. Pô, muitas histórias, né? Uma história de vida, né, seu Moita? Então, tem muito mais causa, né, para contar. Mas é que o tempo é pouco e não vai lembrando, mas vai ter muito mais. Vai, Que eu vou ter não que tenho contar dúvida. muito mais. É. E fique Mas sempre. o que a gente não gravar aqui, amanhã nós temos o dia inteiro no caminho Ah, sim, viajando, também, né? E eu vou até levar a câmera pra gente continuar Legal. essas histórias. Legal, É, boa. e avisar o pessoal, né, que fica sempre ligado aí nas redes sociais, aí que a gente sempre tem novidade para eles, né? É verdade, né? E que é necessário, né? Os caras me cobram muito, mas ainda vou fazer uns 10 vídeos curtinhos, né? Como tocar corretamente, como usar o toque-break, essas besteirinhas, né? Sim. Besteirinha não, é importante, né? Não, é verdade. Pro cara ter no celular, né? Aquelas dicas importantes. É. Boa. Tá bom? Bom, obrigado, senhor Moita, mais uma vez. Valeu, um abraço. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Alô, pessoal.